Papo Jazz. Eu queria que você dissesse pra mim como funciona essa parte de uma pessoa que faz relações, aliás, faz rádio, TV, internet e se vê nesse mundo, nesse meio de cinema, né? Fazendo crítica cinematográfica, fazendo análises e se vendo nesse mercado, nessa rotina, né? Então, eu meio que... Acho que eu vou voltar bastante pra falar sobre isso, porque no ensino médio eu já pensava muito sobre isso, assim, sobre qual curso eu ia fazer e por que eu não faria cinema, mesmo sabendo que eu queria trabalhar com cinema. E daí o curso de rádio e TV eu acho que foi uma porta aberta, assim, que juntava várias coisas que me interessavam. Então, eu sempre gostei muito de multidisciplinaridade, sempre gostei de pensar as coisas para além delas, assim, tipo... E no curso de rádio e TV tem muito isso, né? Você tem desde aula de cinema mesmo, e tem muitas matérias de cinema, mas você também tem matéria de teoria da comunicação, você tem matéria de rádio, matéria de TV. Eu acho até engraçado que esses dias eu estava conversando com uns amigos meus e falei que do curso de rádio, TV e internet eu não gosto nem de rádio, nem de TV e muito menos de internet. E é muito doido, porque ainda não me dá vontade de desistir do curso, assim, porque eu acho que, mesmo não gostando, eu acho que abre os olhos muito para pensar audiovisual de um jeito geral, né? Quando a gente pensa em cinema, a gente não pensa só no cinema que vai aparecer nas telas, nas grandes telas. A gente pensa também no TikTok, sabe? TikTok é audiovisual, né? Então eu gosto de pensar as coisas assim, acho que é interessante. Novas Pensar um mídias. pouco para além da caixa, sabe? Acho que o curso de cinema ainda é muito engessado, assim, no Brasil. E eu gosto disso. Gosto muito de comunicação também. É interessante E porque... Ah, sim. pode falar, eu ia perguntar qual que era a segunda pergunta que eu esqueci. Eu acho que era meio que isso, né? Você trazer como você se viu acabando fazendo essas críticas cinematográficas, como você entrou nesse mundo. Porque assim, como você mesma disse, né? O curso de cinema, a galera do cinema, às vezes elas vivem não só nessa área, mas em várias outras também. Meio que se fecha num mundinho próprio, né? Tem as suas próprias lógicas, suas próprias pessoas que trabalham com isso, pessoas que fazem esse mercado se movimentar e tudo mais. Então, como que você fazendo rádio e TV, você se viu fazendo esses trabalhos mais voltados pro cinema, né? Porque é uma coisa que pra quem vê de fora, quem tá olhando de longe, percebe que talvez elas se correlacionem, mas elas não são coisas tão próximas assim, ou de repente pra essa pessoa que não conhece tanto, acha que é uma coisa mais afastada ou mais difícil de entrar ou de participar. Então, como é que foi esse momento, né, de você se ver inserida nessas críticas, nesses trabalhos cinematográficos que você realiza? Então, na verdade, com você falando agora, eu lembrei que eu tenho muitas críticas, né, sobre o curso de rádio e TV e internet, apesar de gostar bastante. E eu fico pensando que se eu tivesse entrado no curso e só tivesse feito o curso sozinha, eu estaria perdida agora. Eu acho que eu não ia ter trabalhado com nada, assim. Porque o curso é muito prático também, sabe? Eu acho que é bom ter isso em mente, assim. Então, no curso a gente tem que sempre exercitar a criatividade, fazer alguma coisa, e esse nunca foi meu foco. No ensino médio eu achava que eu ia trabalhar produzindo mesmo, mas eu achei que ia trabalhar com trilha sonora, com som. Mas logo que eu entrei na faculdade eu percebi que minha onda não era essa, né? Que eu queria escrever, que eu queria movimentar a ideia pela escrita mesmo. Então, ter entrado na universidade e daí eu consegui uma bolsa de iniciação científica muito no começo, assim. Acho que deu tipo 15 dias, eu nem sei como eu consegui, juro. E daí a gente já começou fazendo pesquisa acadêmica, eu já tinha uma ideia muito consolidada, assim, que eu queria pesquisar cinema negro, e isso mudou depois do tempo, né, o foco da minha pesquisa, mas eu fiz cursinho popular antes de entrar na universidade, e daí eu odiava matemática, química, física, e eu não estudava nada disso, nada. Estudava só as matérias que eu gostava, e em casa eu estudava muito cinema negro. Muito cinema, no geral, então eu entrei na faculdade sabendo muita coisa. E isso foi muito doido, assim, porque daí comecei a pesquisar na iniciação científica e a me identificar muito. E a participar de projetos que tinham parceria com a iniciação científica ou que eram desenvolvidos pela iniciação científica. E daí eu comecei a trabalhar com curadoria no Cineclube Lumière e Companhia, que é o cineclube que eu tô até hoje. E daí eu me encontrei realmente, assim. Eu entrei no Cineclube, acho que no primeiro semestre mesmo, e a primeira mostra que eu participei foi uma de cinema de povos originários, assim, tinha do mundo todo, era muito legal, foi a primeira vez que eu tive contato com o cinema africano, realmente, assim, fora do nicho, né, Osman Sembene, esses mais famosos, e foi muito doido, porque daí eu olhei e falei, é com isso que eu quero trabalhar, e por muito tempo foi só curadoria, quero ser curadora, quero fazer isso. E eu não sabia que existiam algumas interseções que podiam acontecer com a curadoria. E daí, na pandemia, eu fiz uma oficina com o Vitor Guimarães na CineBH, que é uma mostra de cinema, de análise de estilos cinematográficos. E eu fiz porque o meu amigo, Egberto Santana, que também é crítico de cinema no Plano Aberto, ele me falou para fazer porque ele disse que a oficina selecionava 5 pessoas para compor o júri jovem da mostra de Tiradentes.
que é uma das maiores mostras de cinema do Brasil e tal, e eu já acompanhava, achava foda. E daí eu fiz essa oficina, e as aulas foram incríveis, e daí eu fiz um texto, e ele selecionava quem ia compor o júri jovem pelo texto, do final da oficina, né? Escrevi sobre o filme africano, do El Kepungue, e daí eu consegui virar júri jovem. E daí eu senti assim, tá, eu gosto de escrever, eu escrevo sobre cinema agora, as pessoas gostam do que eu escrevo, talvez isso funcione. E daí eu acho que a partir disso, assim, eu acho que esse foi meio um momento de catarse, assim, que eu entendi que eu poderia trabalhar com curadoria e com crítica ao mesmo tempo, sabe? E daí, a partir daí, várias coisas foram se desenrolando. O Vitor, que deu a oficina, me chamou pra escrever na Cinética, que é a revista que eu trabalho até hoje. Enfim, tipo, mas eu acho que foi esse momento, assim, de fazer um curso e ter os frutos desse curso, assim, muito bem determinados na minha frente, né? O feedback já foi uma conquista, assim. E daí eu acho que isso me motivou muito a trabalhar. E é muito recente, né? Quando eu penso, eu acho doideira, assim, que eu comecei a trabalhar com isso na pandemia só. Ah, que legal isso. Nossa, você falou sobre tantas coisas, você fez uma trajetória tão interessante sobre como você foi parar nesse trabalho de crítica cinematográfica, que eu tinha até umas perguntas que eu quero fazer em relação a isso. Por exemplo, nas suas críticas na revista Cinética, você fala sobre cinema em geral, você tem uma pauta estabelecida, ou você escolhe os filmes que você quer falar sobre? Como que funciona isso? Então, eu acho que para ser crítico de cinema, você tem que estar disposto a falar sobre tudo, né? Sobre qualquer tipo de filme, assim. E eu espero o filme se comunicar comigo. Eu assisto as coisas, e se meu movimento é escrever, eu escrevo. Eu acho que eu tô nessa fase, assim, de descobrindo também sobre o que eu quero escrever, mas a partir dos filmes e não a partir de alguma coisa que eu penso previamente, sabe? Eu não coloco uma ideia no filme, eu espero o filme me trazer ideias, assim. Ah, então você pode falar sobre o filme em especial, por exemplo, filme da semana, o filme que tá em cartaz no cinema, é uma coisa que é mais particular, é uma coisa que é um trabalho mais específico, a partir do filme que você gostou, que você teve essa percepção diferenciada, né, ou como você mesma disse, falar com você, e é a partir disso que você tece suas críticas, sua análise sobre o filme? É interessante você fazer essa pergunta, porque eu acho que a gente precisa entender primeiro o que é a crítica de cinema, né, porque quando você fala o filme que tá em cartaz, sobre o filme que tá mais popular, eu acho que é uma visão de crítica que já tá um pouco esgotada, sabe? A crítica de cinema não é feita pra indicar filme pras pessoas, ou feita pra dizer pro crítico ser esse juiz, né? Que diz se um filme é bom ou não, se o filme vale a pena ser visto ou não. Eu acho que essa ideia de crítica de cinema é muito mais movimentar ideias dos filmes para além dos filmes, né? Então, pensar uma coisa que existe em um filme que possa ser usado para pensar outro cinema. Então, eu acho que tem mais a ver com essa coisa de procurar no filme uma coisa que o filme nem sabe que tem, do que de interpretar um filme ou de dizer o que o filme pretendeu fazer, ou se um filme é bom ou não. Então, na revista eu pude experimentar muito sobre isso. Então, eu não falava sobre o filme que eu tinha acabado de lançar. Se eu quisesse falar sobre um filme que lançou 20 anos atrás, mas que movimentava uma coisa que estava acontecendo, sei lá, no cinema brasileiro contemporâneo agora, faria sentido, sabe? Então eu escrevi, assim. E eu acho que a coisa que mais me mobilizou a escrever, né, nessa ideia de que os filmes falavam comigo, é que eu sempre tive essa relação muito forte com a música, né? Eu queria trabalhar com trilha sonora já no ensino médio, gostava muito. Então, filmes que pensam o som, filmes que trabalham de um jeito diferente, assim, com a música, ou com ritmo, com ruído, eu sempre achei muito interessante. Então, esses filmes costumam comunicar comigo muito mais que outros, né? Então, tem vários textos meus publicados na revista que são uma relação entre cinema e música, e daí a galera fica achando que eu só escrevo sobre isso, mas é o que tem me movimentado agora, sabe? Daqui 2 meses, talvez eu esteja escrevendo sobre outra coisa. E eu acho que isso é o mais interessante, assim, desse movimento todo. Sobre essa forma de análise que você faz com a ideia da música, né? Dessa música que preenche, dessa música que às vezes também tá no silêncio, né? Da percepção da imagem que você tá vendo ali. Ela é uma forma de crítica mais singular ou é uma coisa que é uma tendência que vem crescendo, que vem surgindo? Ou você percebe que você faz uma forma de análise ou de crítica, como for, mais singular, mais diferenciada do que você tem visto por aí. Não como melhor ou pior ou exclusiva, né? Mas como uma forma mais sensível, né? Ou mais, sei lá, mais atenta a alguns detalhes ou as coisas que talvez não estejam ali visíveis, mas estão ali de alguma forma, né, sendo demonstradas. É uma forma diferenciada de você pensar essa crítica, uma coisa que tem surgido por aí. Eu acho que existem críticos que já trabalham com isso,
e inclusive que eu admiro muito, mas eu acho que é um movimento que ainda tá nascendo, assim, no Brasil, sabe? Acho que tem poucas pessoas pensando isso, acho que tem poucas pessoas escrevendo sobre isso, em comparação a outros lugares do mundo, assim. Eu tava falando pra você ontem do Atul Jaffa, né? Que é um cineasta que mistura cinema e música, gosta de pensar as duas coisas, essa inquietude do som, ele trabalha muito, assim. E eu li um texto dele que ele tava falando que na UCLA, nos anos 70, já nos Estados Unidos, eles já estavam se questionando se um dia o cinema negro poderia chegar à excelência da música negra, sabe? Então essas interseções, elas já acontecem naturalmente. E aqui no Brasil a gente tem que impor isso, sabe? As pessoas não pensam uma coisa a partir da outra, uma coisa ligada à outra, necessariamente, sabe? Então, por exemplo, o Bernardo Oliveira... Intersecções? Intersecções entre as coisas. Eu gosto muito de pensar isso. Inclusive, eu acho que rádio e TV é um curso bom por causa disso também, né? A gente pensa tudo em relação a uma coisa. Muito doido. Que legal. Tem um crítico que eu gosto muito, Bernardo Oliveira, que é muito bom. Inclusive, tem um selo de música incrível, que é TV Selo, que é o selo da Jussara Marçal. Ele é muito bom e ele foi minha primeira inspiração, assim, né, nessa relação de escrever sobre cinema e escrever sobre música. E ele escreve as coisas separadas, então ele é crítico de cinema e crítico de música, mas você vê que mesmo nos textos dele sobre cinema, ele tá pensando os filmes a partir de um pensamento musical também. E eu acho que isso é o mais foda, assim. Porque não é só nessa relação de cinema e música que isso é interessante, né? Tem críticos que pensam cinema a partir de um pensamento de artes visuais também, né? Tipo a Maria Trica. Eu acho que pensar o cinema para além do cinema é uma coisa muito foda, porque o cinema é uma interseção entre várias artes, né? Eu acho que as pessoas às vezes esquecem isso, assim. Eu acho que é muito foda você pensar uma coisa em relação a outra coisa, ou pensar uma coisa para além daquela coisa, né? Como ela pode movimentar para além dela, assim. Eu acho que isso é o mais foda. Cara, que incrível, né? Quando a gente conhece uma pessoa que gosta de cinema, que fala de cinema, a gente sempre pergunta, e o cinema no Brasil, né? Qual que é o caminho do cinema no Brasil? Porque assim, se a gente for para pensar, porque a gente não pode também achar que, infelizmente, viver de cinema cult, porque o filme nacional que é popular não são esses filmes, infelizmente, né? São outros filmes. Então, para grande parte das pessoas, os filmes brasileiros, talvez os menos conhecidos, eles não são tão bons, porque eles têm uma narrativa diferente, tem uma forma de contar a história não tão comercial, então as pessoas tendem a achar que os filmes nacionais, eles não existem, ou quando existem, eles não são bons, né? E tanto que a gente vê os filmes que são sucessos de bilheteria, os filmes nacionais, eles têm muitas coisas parecidas, né? Ou é um filme de comédia escrachada, ou é um filme de violência extremada, assim, em alguns sentidos. Então, eu queria que você me dissesse, por exemplo, como que tá esse atual cenário do cinema nacional, se a gente vê que claro, né, que tem toda a questão do governo, né, vigente, que a gente está sofrendo vários ataques, né, e enfim, mas se a gente vê que tem uma efervescência em relação a outras formas de fazer cinema, a outras pessoas que estão ali na parte técnica, na parte de realização, se a gente vê que existe uma perspectiva positiva em relação ao cinema nacional. Eu acho que a primeira coisa que eu penso, assim, é que o cinema brasileiro contemporâneo, ele é o cinema negro, né? E daí a gente precisa pensar um pouco fora da caixa, assim, dessa ideia de que o cinema brasileiro é esse cinema que tá circulando nas salas de cinema, ou é esse cinema mais comercial que tá nos streamings, porque o cinema brasileiro contemporâneo é um cinema muito independente também, né? O cinema que circula por festivais nacionais e internacionais, um cinema que movimenta muita coisa, assim, que a gente não tem dimensão até começar a entrar nesse nicho e a pensar esse cinema, assim. É uma coisa que até eu tô tendo recentemente, né? Nem sei se eu tenho muito cacife pra falar disso, assim, porque eu comecei pesquisando cinema africano, e daí depois que eu comecei na crítica, eu comecei a fazer crítica de cinema brasileiro, mas também de cinema estrangeiro. Mas cinema brasileiro é uma coisa que eu tô pensando muito recentemente, assim. E eu já consigo perceber que às vezes a gente não tem dimensão do quanto um filme ele pode fazer, assim, pelo nosso cinema, sabe? Um filme foi lançado ano passado, ou esse ano, não tenho certeza, mas Essa Terra é Nossa, do Machacali, um filme indígena, que pra mim é o melhor filme desse ano, do ano que foi lançado. Nossa, eu odeio falar coisa sem ter informação clara. 2020, 2021, desse biênio. Ele é o melhor filme desse ano. Eu vou falar desse ano porque ele circulou esse ano, né?
Inclusive, quando eu fui júri jovem, que o júri jovem escolhe o melhor filme da Mostra Olhos Livres, né, de Tiradentes. E a gente escolheu esse filme, assim. E esse filme foi uma coisa tão diferente que eu nunca tinha visto na minha vida. E não só de cinema brasileiro, mas de cinema mundial mesmo. Um filme que me instigou tanta coisa que eu fico pensando que a gente precisa de mais disso, sabe? De entrar em contato com esses filmes, assim, pra além desses filmes que chegam na gente. Eu acho que a gente tem que buscar os filmes também. Porque eles estão lá, né? Eles estão acontecendo, eles estão movimentando muita coisa. Mas às vezes a gente não tem contato por não estar nesse nicho mesmo, sabe? Por não acompanhar os festivais. Eu acho que ano passado foi um ano muito bom pra começar nisso, sabe? Eu acho que se eu tivesse iniciado na crítica em outro ano, talvez eu não tivesse visto tantos filmes brasileiros como eu vi. Porque os festivais foram todos online, então a gente teve mais acesso a filmes brasileiros do que em todos esses anos, assim, em que esses festivais estão acontecendo. Porque também é um nicho muito caro, né? Você viajar para acompanhar uma mostra de cinema, para conhecer os filmes brasileiros que estão sendo premiados lá fora, sabe? Filmes que já circularam muito e que estão tendo a estreia aqui no Brasil e às vezes você não consegue ter contato, mas são filmes que já são muito importantes, sabe? Então, acho que a gente tem que aproveitar também esse processo da pandemia, porque eu acho que agora os festivais vão ser mais híbridos, né? Pra conhecer mais esse cinema, assim. Porque se a gente ficar só no streaming e só na sala de cinema, a gente vai estar perdendo muita coisa. E eu acho que isso é um movimento não só do cinema brasileiro, mas dos cinemas do terceiro mundo, no geral, né? Tipo, esse termo terceiro mundo O emergente, pra pensar né? cinema... Oi? Ou emergente. Cinema emergente. Mas eu acho que terceiro mundo eu tô usando por causa de um texto do Robert Stan, que é Crítica da Imagem Eurocêntrica, assim. Contextualizando só porque é foda, né? Falar terceiro mundo, porque eu não penso nisso mesmo. Mas pra pensar cinema faz sentido, assim. E ele fala que essa ideia de hollywoodianismo, então desses filmes de Hollywood, hollywoodianismo na linguagem cinematográfica, a mesma ideia de eurocentrismo, sabe? Que a gente tá sendo colonizado por esse cinema que chega, esse cinema estrangeiro que tá dominando as nossas salas de cinema, sabe? Quase não tem filme brasileiro nos cinemas brasileiros. Eu acho isso muito doido, assim. Sim. E é um movimento histórico, sabe? Porque o cinema começa na Europa, e daí as exibições que tem na América Latina, que tem na Ásia, que tem na África, são desses filmes europeus. O cinema brasileiro, o cinema latino-americano, o cinema africano na real, eles vão começar a se estruturar como cinemas nacionais, né? Cinemas que falam sobre o seu próprio território, que são produzidos no seu próprio território, lá pra década de 50, 60, com o cinema novo, sabe? Então é uma coisa muito recente que a gente tem que buscar mesmo, porque ainda tá em consolidação. Porque, em compensação, o cinema americano e o cinema europeu, na virada do século XIX pro século XX, já se estruturou como uma indústria, assim, sabe? Uma indústria muito forte. E uma indústria que exporta muito filme, assim. Sim. Então, acho que sair dessa caixa é muito importante no momento que a gente tá agora. Não, realmente, é muito louco porque a gente pensa... as pessoas tendem a falar assim, filme brasileiro é bom quando é favela movie, né? As pessoas acham que o melhor filme de todos os tempos é Cidade de Deus e o filme brasileiro vai ser bom quando tinha uma retratação de desigualdade social ou de favela. E é curioso quando você citou que o filme que você mais gostou do nacional e dos últimos tempos que você tenha visto é um filme nacional e sobre a população indígena, né? Então é interessante a gente pensar que esses filmes, essas obras realizadas, elas fogem dessa ideia hollywoodiana ou eurocêntrica, né, que é totalmente colocada de cima para baixo na gente e que a gente tem que engolir, né? Hoje a gente vai no shopping, a gente quer ir no Cinemark da vida, a gente não consegue ver uma ou duas obras nacionais com muito esforço, sem você poder passar por 5, 7, 8 salas de cinema de filme da Marvel, ou outro filme de super-herói, ou uma comédia romântica, sessão da tarde, hollywoodiana, né? Ou quando eles colocam esse filme no horário quarta-feira, meio-dia, né? Uma sessão que é tipo pra ninguém assistir mesmo, né? Um filme nacional, um filme latino-americano. Então, por exemplo, eu consigo pensar na minha cabeça poucas vezes que eu lembro de ter visto um filme latino assim, no horário interessante. Eu acho que o filme latino que não foi no cinema, né, por exemplo, Caixa Belas Artes ou Reserva Cultural, aqui em São Paulo, mas o Cinemark da vida, eu acho que o único filme latino que eu vi, assim, que estava no horário razoável era Relatos Selvagens, que eu acho que é de 2015, 2014, enfim.
Então, realmente é uma luta, é um desafio muito forte, porque quando a gente tá nesse contexto, nesse mundo, a gente acaba tendo um acesso a um interesse em procurar mais fácil, mas quando a gente vê a média da população, o povo, né, a galera que vai ver um filme, não quer dizer que necessariamente ela queira assistir um filme de super-herói, mas é porque ela tá totalmente condicionada a ver esse filme de super-herói, porque não tem outra opção pra ela assistir. Pô, mas que filme nacional é esse aqui que te fala sobre tal narrativa, que não é sobre tais 3, 4 temas sempre dos cinemas blockbusters brasileiros? Por que não tá lá veiculado no horário nobre, horário depois do trabalho, pra pessoa ir lá e poder assistir, ou no final de semana, né? Então, é muito louco, porque além de concordar com você em relação a gente ter essa vontade de pesquisar mais, de ver os filmes em festivais, as mostras que estão acontecendo, eu acho que tem que rolar também essa compreensão de que esses filmes, eles têm que estar no cotidiano popular, que esses filmes, eles têm que aparecer mais nesses cinemas de shopping, enfim, que eles têm que disputar esse espaço. Claro que é uma lógica complicada, né, e não é assim, de uma hora para outra, que vai se resolver, mas eu acho que algum desses filmes, de outras narrativas, de outros pensadores, de outras pessoas que realizam, eles também têm que estar mais nesse campo, nesse espaço. Porque a gente fala que, cinema europeu, cinema americano, tudo bem, mas tem muitos filmes que eles lançam que é fora de circuito, ou filmes que são menos badalados, que também tem sua longevidade nesses cinemas estrangeiros, né? Então acho que a gente também tem que pensar nessas coisas, tipo assim, pô, por que esse filme não tá passando no Cinemark? Por que esse filme não tá passando no CI? Por que esse filme não tá passando, sabe? Acho que tem que ter muito desse movimento, porque às vezes é uma coisa muito voltada para festival estrangeiro ou para festival ou mostra. E isso foge do grande público, né? E, enfim, é uma tristeza no geral, porque isso também reduz a nossa cultura, né? Faz as pessoas terem uma visão sempre eurocêntrica ou americanizada das coisas e não olha para dentro de si, né? Dentro de si ou das coisas que acontecem no seu país. Eu acho que eu concordo com você e discordo em alguns pontos nisso, porque eu entendo que é importante que esses filmes cheguem nesses lugares, sim, que tomem esse espaço. Mas eu acho que sem mediação é muito difícil, porque as pessoas não têm educação de audiovisual também, pra entender e pra entrar em contato com esses filmes, né? Pra gostar desses filmes, pra quererem ver mais desses filmes, assim. Então acho que uma saída, e que é a saída que eu acredito realmente, é que esse movimento de cineclube talvez seja um movimento necessário, assim, como primeira porta de entrada para as pessoas entenderem outros cinemas, né? Sim. Porque no cineclube você exibe filmes que as pessoas realmente não estão acostumadas a ver normalmente, mas você tem uma mediação ali, né? Você faz uma curadoria, você diz por que aqueles filmes estão ali, o que aquele filme movimenta, e daí a partir desse treino de olhar, eu acho que tem que ter mesmo um treino de olhar das pessoas, porque pessoas que crescem vendo só filmes hollywoodianos não conseguem entender o filme, entender e se conectar com um filme indígena, por exemplo, né? Acho que é muito utópico a gente pensar que um filme indígena vai entrar no Cinemark e as pessoas vão querer assistir, sabe? Acho que é um nicho muito específico que vai querer entrar em contato com esses filmes. Por isso que eu acho que mediação é tão importante, assim. Por isso que eu acho que é importante que esses filmes estejam em mostras, e daí em mostras de cinema, porque as mostras oferecem debates depois com realizadores e mesas que discutem temas que os filmes normalmente estão discutindo. E daí esse primeiro contato, ele precisa ser esse contato de formação. Acho que cinema é uma coisa muito formativa, né? E eu acho que só exibir não é um movimento primário, assim. Eu acho que ele funciona depois que essas coisas já estão bem consolidadas, sabe? Que o olhar do público já está bem fortalecido sobre o seu próprio cinema. E daí a gente pode exibir em qualquer cinema do Brasil, assim. Mas eu acho que primeiro a gente precisa fortalecer esses órgãos, né? Fortalecer essas mostras, que essas mostras recebam mais dinheiro público para chegar em mais pessoas. E fortalecer os cineclubes. Eu acho que eu acredito muito em cineclube, assim. Desde o começo do cinema, o cineclube é uma coisa muito importante para educar pessoas sobre a linguagem audiovisual mesmo, sabe? Às vezes eu tô conversando com a minha família, aí eu vejo um filme que eu gosto muito na universidade, um filme numa aula de cinema, que eu acho incrível, e daí eu mostro pra eles, eles ficam me perguntando sobre o que é o filme, me pedindo pra explicar o filme, sabe? Eu acho que tem essa coisa, as pessoas esperam que os filmes sejam explicados, que as coisas sejam decifradas, e isso é uma coisa muito da narrativa clássica hollywoodiana, né? Sim. E ter uma linearidade muito, muito dita, que você já espera o que vai acontecer. E os filmes brasileiros contemporâneos dificilmente têm isso, assim. Esses filmes que eu tô citando, né? Lógico que tem, mas desse nicho, assim. E também pensar que a maioria desses filmes brasileiros que estão movimentando muita coisa são curtas-metragens. E curtas-metragens não chegam nos cinemas, assim, né? Você precisa ir para uma mostra, cinema ou para um festival, assistir a exibições de curtas-metragens, onde a curadoria vai agrupar esses filmes, mas são os filmes que estão movimentando mais, sabe? E daí também tem outra questão,
Tô jogando várias ideias, né? É ótimo. Tomara que a galera esteja acompanhando aqui, porque é foda falar quando você já tá pensando muito isso há muito tempo e Eu acho que é até melhor e tentando explicar pra galera que não tá dentro. Mas enfim, pensar que audiovisual é uma indústria que movimenta muito dinheiro e que pessoas precisam de muito dinheiro pra fazer filme. E daí eu acho que a gente já entra numa questão de classe e de uma questão racial muito forte, né? Quem tem dinheiro pra fazer filme? Quem consegue financiamento pra fazer filme? Então, quando a gente olha que curtas-metragens são o que estão movimentando o cinema brasileiro contemporâneo, eu acho que tem a ver sobre acesso também, né? Sobre as pessoas conseguirem pegar uma câmera e fazer um filme de 5 minutos que movimenta muitas ideias e filmes que estão perdurando aí, por aí, sabe? Tem filme de 2015 que a gente tá falando até agora, filmes de 20 minutos, que nunca vão chegar nos cinemas comerciais, sabe? E que daí qual alternativa, então, a gente tem pra que esses filmes cheguem em mais pessoas, sabe? Eu acho que isso é uma manifestação pública mesmo, sabe? De viabilizar mais esses cinemas, assim. De fazer mais editais, de dar mais dinheiro pra esses festivais e pra essas pessoas que estão querendo produzir, enfim. Acho que é mais uma ideia sistematizada do que trazer esses filmes pro público direto, sabe? Envolve um projeto todo, né? Uma ideia mais estabelecida e bem elaborada. Imagine que... Acho que antigamente tinha um incentivo da Ancine, não sei se rola isso hoje, não sei se era uma cota, um número específico de filmes nacionais fora do circuito que eles tinham que ser exibidos nesses cinemas populares. Eu lembro que tinha inclusive era até mais barato o ingresso para incentivar as pessoas a assistir esses filmes, né? Então, não sei se isso rola ainda hoje em dia, eu acho que não. Mas que legal seria, né? Pensando assim, de maneira bem, assim, sonhador, né? Você pegar um dia no cinema e falar assim o seguinte, ó, nosso cinema vai mostrar um ingresso que você paga de um filme que tem 1h40, exemplo. Você vai ver 1h40 de curtas-metragens. Você pode ver 3, 4, 5 curtas-metragens em sequência. Seria foda. É o que as mostras de cinema fazem, né? Até pra essa ideia de você acostumar essa visão, essa percepção desses curtas, né? Porque, como você disse, é o que tem movimentado mais o cinema nacional. Isso que você falou da Ancine, eu acho que é uma coisa que existe ainda. E que também existe no Telecine, né? O Telecine tem uma cota de filmes brasileiros que precisa exibir, se eu não me engano. Mas que perfil de filme brasileiro, né? Quase sempre filmes de comédia, filmes que já foram consolidados no mercado, então... Sim. Eu acho que o problema maior é esse, assim. Mas é meio que isso, de você incentivar... Eu acho que todas as formas como você colocou de acostumar a visão do maior público a ver um filme e a entender esses filmes que não são tão estruturados ou lineares, né, no hollywoodianos, também desse sentido, de falar assim, pô, hoje eu vou ver um filme diferente, às vezes eu não entendi porra nenhuma desse filme, desse curta, mas vai plantar uma sementinha na minha cabeça pra eu querer ver depois ou pesquisar sobre. Eu acho que quanto também mais novas pessoas são, mais elas estão inseridas nesse mundo, mas elas se veem voltadas a querer estudar, a querer entender melhor esses cinemas ou essas narrativas. E daí a gente tá num loop, né, porque crítica é o quê? E curadoria? Mediação. Escrever sobre filmes pra que as pessoas entendam qual que é a experiência de arrebatamento, né? Porque às vezes você assiste um filme e você não entende nada, mas você é arrebatado pelo aquele filme e você não sabe por quê. E daí a crítica organiza esses pensamentos, né? Não o que cada coisa quer dizer, né? Eu sou totalmente contra essa ideia de interpretação dos filmes, mas o que o filme movimenta, assim. E naquela ideia que eu tava falando do meu primeiro contato com curadoria, né, no Cineclube, o primeiro filme que eu apresentei lá foi O Mal dos Trópicos, do Apichatpong. E eu assisti aquele filme e eu não entendi nada. E até hoje, talvez eu não entenda, assim, o que aquele filme faz, sabe? O que aquele filme fez, assim, comigo. Mas eu entendo os processos. E eu acho que entender os processos é muito importante para que você entenda não só aquele filme, mas outros filmes que virão, né? Porque quando o filme nasce, ele abre portas para que outros filmes movimentem ideias parecidas, ideias similares, sabe? Eu acho que isso é o mais interessante, assim. Eu gosto muito dessa ideia de mediar. Eu gosto muito de educação, né? Quero seguir carreira acadêmica, eu gosto de pensar isso. E acho que crítica e curadoria é um tipo de mediação formativa que é muito importante e que às vezes as pessoas não têm contato, não entendem o quanto isso movimenta, mas a gente que tá dentro percebe que movimenta muito, sabe? Que essas coisas precisam existir, mesmo que a maioria das pessoas não tenham contato, que as pessoas não leem críticas. As críticas existirem já é uma coisa muito importante, porque perduram ideias, sabe? Quando eu falei no começo que pra você, esse podcast
tem que ficar bom porque as coisas existem pra sempre na internet, isso ocorre com crítica também, sabe? Tem filmes que só foram revisitados, assim, por causa dessa ideia curatorial e por essa ideia de crítica de cinema. Filmes negros, principalmente, que estão sendo revisitados e reencontrados, assim. E eu acho esse movimento muito interessante. Às vezes as pessoas têm contato com um filme dos anos 60 agora e não sabem por quê. Isso tem muito a ver com esse movimento que críticos e curadores estão fazendo, né? Acho isso foda. Ah, que incrível. É muito bom ouvir alguém que sabe, que conhece, né, sobre esse mundo, né, que participa desse circuito, né, e que também tem essa percepção de como que, para algumas pessoas, para muita gente, né, é diferente essa forma de pensar o cinema, de ver o cinema, de relacionar ele com seus cotidianos, com suas vivências, né, porque às vezes é uma coisa muito afastada, muito longe da gente, a gente começa a idealizar as coisas. E não acho que o papel de cinema é só você fazer você só idealizar, ou você querer se vestir como aquele personagem, ou agir da forma como aquele personagem. Eu acho que ele também, o cinema, né, ele tem aquela magia de tocar em você de uma forma, sei lá, não sei se é essa palavra, mas talvez metafísica, uma coisa assim que não tem explicação. De fazer você falar, cara, que sutileza nas coisas, das palavras, das ideias, da mensagem, o som que também preenche, né, o filme, a narrativa, o enredo, as formas como as coisas acontecem, a quebra de expectativa, né, aí vem outros termos mais específicos. Por exemplo, eu mesmo, né, entrando numa coisa específica, um dos filmes que eu mais gosto, eu nem falo muito sobre isso, mas um dos filmes que eu mais gosto é aquele A Professora de Piano, de Michel Haneke, filme de 2001. Não sei se você já viu esse filme dele, que ele, inclusive é um filme bem pesado, que é uma pianista, né, e tal, super professora de piano e tal, super interessante e tal, toca muito bem e conhece um cara prodígio. E eles começam a se aproximar e tudo mais, aí enrolam umas situações, né, eles ficam bem próximos um ao outro, e ela se sente muito mal com as coisas que acontecem, rola até umas cenas bem pesadas nesse filme, e no final ela assim, ela sofre tanto que ela não consegue aguentar essa dor, né, não vou ficar dando spoiler do que acontece, mas dá pra entender mais ou menos o que rola. E assim, é um filme totalmente, né, inesperado, porque não é um filme que você vai chegar e vai ver numa tela quente, né? Então, é isso que eu gosto também, aquela coisa de você falar, puta, não espera, olha aquilo que aconteceu, olha como o filme fala daquela coisa, da dor, do sofrimento, da perda, né? Então, são coisas que me impressionam bastante, que me agradam bastante quando eu tô querendo assistir um filme, quando eu pesquiso sobre algum filme pra assistir, e às vezes você entra nos sites aí, e você só vê esses blockbusters aí, dos mais vistos, né? E dá uma tristeza em mim. Uhum, total. Eu não conheço esse filme do Haneke, mas um dos meus filmes favoritos é o Código Desconhecido dele. Você falou pra eu assistir, né? Eu tô aqui no... Eu vi o É comecinho dele. muito bom, sério. Eu acho que dá uma lição de cinema também. Às vezes as coisas estão acontecendo e você não sabe como elas estão acontecendo e por que elas estão acontecendo, mas elas estão lá, sabe? Eu acho que esse é um filme que trabalha muito isso, assim. Eu gosto muito do Haneke. Eu achei legal que você falou isso de... Citou esse filme, que eu não sabia qual era, porque a galera acha que crítico de cinema sabe muito, né? Que conhece filme pra caralho, fica o dia inteiro vendo filme. E é uma coisa que realmente, tipo, a gente tem que ver filme mesmo, mas não é muito assim, né? A gente precisa conhecer todos os filmes do mundo pra ter essa legitimidade em escrever sobre filmes. E é uma coisa que eu tô pensando muito ultimamente. Porque a galera fica doida quando eu falo que não conheço um filme. Como assim Você você é não crítica de cinema e conhece? não é cinéfila? Eu acho que a gente tinha que desconstruir, inclusive, essa ideia de cinéfilo, que é uma ideia muito masculina, de homens que ficam o dia inteiro vendo filme do Tarantino e falando que o que é cinema de verdade. Eu acho que é uma coisa legal pra gente trazer aqui também, Mas se porque... começar a falar do Tarantino aqui, acho que eu vou ser desaprovado pelas pessoas que escutam esse podcast. O que eu penso? E por mim também. É sobre isso. Ah, assim, acho que cinema é um assunto que rende muito, né? A gente vai entrar em outros pormenores aqui, a gente pode ficar falando sobre muita coisa. Mas uma coisa que eu sei que você gosta muito, e também é uma coisa que a gente tem em comum, que é o gosto pela música, né? A paixão pela música. E eu gostaria que você me contasse sobre como que você se viu ouvindo esses sons diferentes, porque assim, eu não conheço pessoas que escutam músicas do Oriente Médio, músicas armênias, músicas turcas, com tanta frequência, quanto você que você escuta. Onde você, não só nesses gêneros musicais, mas quando você se viu escutando aquelas coisas que talvez fossem fora da caixa ou fora do seu convívio, como que foi isso? Como que se deu isso? Foi a partir do cinema também? Foi
por, às vezes, conhecer algum artista que te levou a isso na sua adolescência? Como é que se deu isso? Nossa, é muito doido isso, assim, porque eu acho que eu passei por vários processos na vida Uhum. de musicais mesmo, até chegar nesse momento que eu tô hoje, né? Que eu sentia muito que eu precisava entrar num padrão, então, quando eu era adolescente, todo mundo gostava de rap e de rock, e daí eu falei, não, tem que gostar muito de rap e de rock. E eu gosto muito dessas coisas até hoje, mas é um movimento diferente, assim, eu acho que nesses últimos anos eu tô assumindo que escuto essas coisas e eu nunca imaginei que as pessoas iam achar curioso e achar legal, sabe? Mas quando eu era criança, o meu pai, quando ele me teve, ele era b-boy, né? Acho que eu já te falei isso. Então, Meu pai era b-boy, minha mãe conheceu ele dançando e tal. que incrível. Então a gente ouvia muito rap, assim, em casa, Racionais, no carro com ele. Então eu já entrei nessa relação com a música gostando muito de rap. E daí na adolescência eu virei emo, roqueira, descobri Led Zeppelin, minha vida acabou até hoje. Só consigo pensar nisso o dia inteiro. Fico triste Led Zeppelin, fico feliz Led Zeppelin. E achei que escutar rock pra sempre. Falei, não, meu negócio é rock, não tem como existir outro tipo de música tão bom quanto essa. E daí um dia no YouTube, sabe quando o algoritmo do YouTube buga, assim, e começa a aparecer coisas bem aleatórias pra você? E Sim. começaram a aparecer umas músicas, assim, pra mim, e daí eu escutei uma música. Eu acho que é foda falar disso, porque foi essa música que me mudou completamente, tipo, me tirou de todos os lugares, né? Que foi uma música dos Los Cadiarcas, que chama Sueño de los Andes, que é o nome do álbum também. E a música boliviana. E a produção da música é muito foda, porque eles estão usando, tipo, cantos indígenas, assim, meio que misturando com a produção da música, tipo, com baixo, com guitarra. Eu achava muito foda. E daí eu escutei e falei, meu Deus, o que é isso? Música boliviana. E é foda, porque eu tenho obsessão por coisas. Então, tem momentos da minha vida em que eu só escuto música cubana, tem momentos da minha vida agora que eu só escuto música árabe. E daí eu fiquei obcecada por música boliviana. Eu escutava isso o dia inteiro, escutava escondido da minha família, porque eles achavam que eu era doida. E era muito louco, assim. Eu pegava no Spotify, escrevia música boliviana, pegava uma playlist, ficava ouvindo, descobrindo coisas. E daí eu comecei a me interessar por isso, assim, sabe? Em me debruçar, em descobrir músicas de países. Eu me motivo muito por esse movimento, sabe? De conhecer um país e daí querer saber qual a música do país. E daí eu também fico com muita vontade de aprender a língua. Nem sempre dá certo, mas com o espanhol foi muito assim. E daí é muito doido, porque eu começo a descobrir as coisas, aí uma coisa me faz descobrir outra coisa. E nesse momento eu acho que eu tô na melhor fase, assim. Na fase que eu mais me identifico com as coisas que eu escuto. Eu acho que isso é muito forte, assim, pra mim, porque quando você é adolescente, você finge gostar de coisas pra se encaixar em grupos, né? E agora eu acho que eu tô num momento muito bom, assim, onde eu gosto de qualquer coisa. E as pessoas acham legal, sabe? Acho que pra mim essa é a parte mais chocante, assim. Tipo, toda vez que eu posto uma música armênia, um pop armênio, a galera Uma fica achando motivação. como se eu fosse a deusa da música, como se eu soubesse muito. Eu nem sei nada, eu só gosto de escutar, sabe? Porque é fora, né, do que as pessoas consomem, né? Porque não que elas tenham um menor, melhor ou pior gosto musical ou menos conhecimento, mas é porque às vezes fica muito numa coisa específica, né? De tais artistas, de tais nichos musicais, tais lugares musicais. Por exemplo, alguma pessoa vai falar assim, música latina, eu conheço cumbia, salsa, mas fala um artista, não sabe, né? Uhum. Ou falar, toca uma música aí pra gente de tal artista, ou joga no YouTube random lá e vê o que dá. E acho que isso também entra um pouco na questão do cinema, né? Daquela coisa da aproximação. Quando você é uma parte interessada nisso, você vai atrás e tenta pesquisar e conhecer esses artistas. Então, acho que rola uma recompensa para essas pessoas que vão atrás e procuram. Assim, eu acho que, inclusive, é interessante você falar do YouTube, porque eu acho que o algoritmo do YouTube, eu acho que em relação a essas músicas, esses álbuns, tem sido as coisas mais revolucionárias em relação à música dos últimos tempos. Porque muita gente começou a expandir seus horizontes musicais, eu incluído nisso, a partir do que o YouTube coloca pra você, né? Tem discos que você nem... Você fala assim, mano, como que alguém concebeu a ideia desse álbum, assim? Cara, é uma coisa tão genial, tão fora, assim, daquela estrutura de música que a gente tem, que a gente fala, cara, isso aqui é incrível, isso aqui, eu preciso conhecer mais disso. Você fica, tipo, maluco, você fica num transe absurdo, né? Porque você quer conhecer. E é legal você falar disso porque também as músicas latinas, né, porque é assim, aí nós somos o maior país da América Latina e a gente não conhece
porra nenhuma dos outros países. A gente não sabe a língua, não sabe a cultura, não sabe a história dos povos direito, não sabe guerras, não sabe, sei lá, gostos culturais, né? Coisas culturais, coisas mínimas das pessoas. E às vezes a gente pensa assim, que a cultura, né? Que a música, que o cinema são formas de aproximar de uma maneira mais interessante ou talvez mais rápido, né? De fazer você se inserir naquele local, naquele contexto. E mesmo assim, às vezes as pessoas têm uma certa restrição. Eu falo por mim mesmo, eu não sou uma pessoa versada em músicas de vários países da América Latina. Eu conheço um artista, um país e outro, assim, um pouco melhor. Mas me falta um pouco disso também, de conhecer. Então, quando você tá com seus amigos, mostrando músicas pra eles, ouvindo músicas com as pessoas próximas, rola também esse estranhamento em relação a essas músicas diferentes? Ou é uma coisa mais tipo, uau, que incrível? Ou prefiro ouvir minha Dua Lipa aqui, não sei. Não, rola um estranhamento grande, assim. Mas eu acho que ultimamente eu tenho me relacionado com pessoas que se interessam muito por música também. Então eu tenho alguns amigos que produzem, né? Que são beatmakers. E daí, às vezes eu tô ouvindo alguma música árabe, eles ficam tipo assim, meu Deus, eu tenho que samplear isso. Ficam meio pedindo dica de música pra samplear. Porque também tem isso, né? De eu estar conhecendo músicas que foram lançadas há muitos anos e que eu só tô conhecendo agora, né? Não tem muito essa coisa de lançou um álbum e daí você vai atrás e escuta. Tem com rap, com rock, que eu ainda gosto muito, mas com esse estilo de música eu acho bem difícil. Então é sempre esse movimento de descoberta, assim. E eu não descubro, às vezes, o álbum completo ou sento pra escutar. Às vezes eu tô ouvindo uma música numa playlist e fico obcecada por aquela música, descubro talvez 3 do artistas que eu gosto muito. E isso me leva a conhecer artistas parecidos, que talvez eu goste do álbum completo, sabe? Eu não me coloco essa responsabilidade de estudar os álbuns ou de ir atrás da carreira do artista. Eu acho que, inclusive, porque são artistas de outros países e que raramente são estudados por crítica musical e tal, é até difícil encontrar textos e coisas que expliquem, assim, sobre o artista. Então, você vira uma espécie de fã independente, sabe? Então você escuta a música, mas você não tem essa legião de fãs que estão com você atrás, né? Escutando as coisas. Então toda vez que eu falo de alguma coisa específica, assim, a galera fica curiosa. Eu acho que música árabe, no momento, tem sido isso, assim. Quando eu falo da Fairuz, ou de Soap Kills, mas música latina a galera gosta muito, assim. Sempre que eu coloco no rolê, também me botam de DJ em vários rolês. À toa. DJ não, né? Que DJ é um trabalho real. Mas pra ficar escolhendo as músicas, assim. Seletura musical. Sempre que eu boto um Walter de Afogados, Cumbia Brasileira, que eu amo, a galera acha muito foda e fica a fim de conhecer. Então, eu fico muito feliz, porque eu gosto demais, assim. Isso é ótimo, isso é ótimo. É muito bom quando você tá num espaço que você pode botar as músicas e as pessoas, tipo, não vão, tipo, te estranhar ou parar de dançar, né? Porque eu já vivi os dois momentos, né? Eu andei com pessoas que a gente tinha essa correspondência musical, que a gente se apresentava coisa uns aos outros e era uma coisa muito gostosa. Quando tinha festa nossa, a gente dominava, a gente colocava só as coisas assim, tipo, fora, assim, do circuito. E, tipo, a gente tava lá, às vezes só nós lá, entre nós, assim, curtindo a música, o pessoal meio, sabe, desajeitado. Mas a gente tava lá, mano, é a nossa música, é o nosso momento. Quando que a gente vai escutar uma música assim? Tanto por isso que eu sou muito crítico de balada, né? Porque as músicas da balada, assim, são deprimentes, né? Então, eu acho que elas são muito, muito óbvias. Então, acabo não tendo essa predileção para sair, para escutar música fora. Então, a gente acaba ficando muito fechadinho, né? Naquela coisa de, eu quero conhecer sempre coisas mais diferentes e tudo mais. E, assim, você falou de música árabe, né? O que você indicaria para algumas pessoas que não conhecem? Algum artista ou algum país em especial que tem uma efervescência interessante em relação as músicas que soltam? Pode ser independente do ano ou da época. Vou indicar uns 2, então. Acho que dos países que mais produzem música foda no mundo, assim, eu citaria Líbano, que é foda, não tem o que fazer, é genial. E a Fairuz, que é uma cantora libanesa muito foda também. Eu acho que é a porta de entrada legal, assim, pra começar a ouvir música árabe tradicional e depois ir pra outros lugares, assim. Tipo, eu escuto muita música indie árabe. É até engraçado falar isso, mas tipo, Mourib. Eu tô falando o nome das coisas, mas eu nem sei se é assim que fala, tá? É engraçado, porque às vezes a galera acha doido eu escutar uma música que eu não sei sobre o que é a música, porque você nem acha cifra na internet traduzida, então... Música é sentimento. Exatamente, música é conexão. Então eu indicaria isso. Fairuz e músicas libanesas. Dá pra ir atrás de Mourib. Falei de Soap Kills aqui, gosto muito também. Gosto de Almas Halin,
Você gosta também, né? Eu conheço. Eu vou, inclusive, no final do podcast, nas descrições, da descrição do episódio, eu vou deixar seu perfil no Spotify para as pessoas pesquisarem depois. Boa. Mas eu acho que é Almas Rien, não sei como falar. Sim. Tem uma ideia de podcast que é tipo colocar as músicas, né? A gente tá conversando aqui e botar a música pra tocar, mas isso é só no Spotify, né? Eu até faria isso aqui hoje. Acho que a gente pode fazer um dia episódio específico disso. Que a gente Muito toca uma foda. ideia e bota as músicas. Mas vai ser só pro Spotify, né? E aqui não é o propósito, aqui é pra você aqui é pra gente divulgar pro YouTube, pra Apple, Google Podcast, pra Deezer, enfim. Mas eu acho muito legal essa ideia de fazer um episódio voltado assim pra música, porque quando a gente fala música, a gente não tá tocando a música, parece que tá faltando alguma coisa, né? A gente quer mostrar, né, a música pras pessoas. Porque pra mim, acho que a coisa mais importante, assim, pra mim, as coisas mais essenciais da música é você compartilhar as músicas. Você não ficar tipo, puta, que fora essa música aqui, né? Mas assim, você falar, pra um amigo seu, escuta isso aqui, ou tô postando na internet, dá uma olhada nisso aqui, de repente, talvez você goste, talvez nem todo mundo goste, mas um ou dois vão gostar. Eu acho que música, ela não vale a pena se ela não for compartilhada, assim. Eu acho que músicas são feitas pra isso, né? Como você falou, são conexões que a gente estabelece. E de repente pode ser que outras pessoas tenham essas conexões e que a melhor coisa com isso é que as pessoas também te mostrem coisas, né? Que as pessoas não se sintam sem graças ou sei lá, sem jeito de mostrar uma coisa que talvez não seja tão do circuito ou tão óbvia, né? Em vez de me mostrar um Travis Scott, que tá aí nas paradas que todo mundo conhece, me mostra um som árabe, um som turco, uma coisa, um som latino, né? É isso que eu gosto, é disso que eu gosto. É da hora a gente tá falando isso aqui no podcast, porque eu acho que a nossa amizade começou muito assim também, né? Descobri muita coisa por indicação sua, que eu sou obcecada até hoje. Tipo, os meus amigos ficam falando que todo mundo que me conhece de verdade já ouviu Rupa. E eu conheci por causa de você, sabe? E eu acho isso muito massa, essa ideia de trocando essas coisas, porque tem muita coisa no mundo aí. A gente acha que não tem tanta música produzida ou música produzida sobre, sei lá, coisas diferentes, mas tem muita coisa circulando que a gente nem tem noção, sabe? Então conhecer gente que tá nessa busca aí de conhecer mais coisas é sempre muito legal. Eu falei que eu era obcecada por Led Zeppelin, né? E um amigo meu uma vez me indicou o Shongoy Blues, não sei se conhece, mas é uma banda africana que faz cover de rock, tipo assim, Sim, de Kashmir, de Led Zeppelin, faz enfim, de várias outras músicas. Mas é bem antiga essa banda, né? Não é atual, não. Dos anos 80, né? Esse que é o rolê, mano. Nenhuma banda é atual. Então você tá descobrindo coisa que já foi lançada há muito tempo atrás, sabe? E eu acho isso muito foda. Tipo assim, a Rupa, por exemplo, sabe? Não, a história da Rupa é muito louca, porque não sei se você conhece, depois, como você falou de que faltam textos na internet, né? Eu fiquei tão obcecado pela Rupa que eu fui pesquisar. A história da Rupa é muito louca, porque ela fez esse disco em 76, eu acredito, ou 74. E aí esse disco tava tipo numa estante dela, tipo numa caixa, assim, de várias coisas, né? Aí o filho dela que tava mexendo nessa caixa e encontrou um álbum, assim, da mãe dele, né? Todo laranja, assim, com ela no meio, né? Aí ele falou assim, mãe, o que é isso aqui, mãe? É um álbum que eu fiz nos anos 70 lá e tal. Aí, tipo, sabe, cagou pra isso. Eu acho que foi no começo dos anos 2000, acho que 2010, alguma coisa assim. Mano, é aquele álbum. Nossa. É um absurdo. Aí o filho dela falou, não, mãe, a gente tem que veicular isso daqui e tudo. Só que mesmo assim, mesmo que você descubra esse álbum e você botar na internet, não quer dizer que vai bombar, né? Como que bomba essas músicas? Através dos DJs. Um DJ, esses caras que são minhocas, que ficam, aqueles worm, né? Fica pesquisando música, fica indo em todos os lugares para atrás de música. Um dia conheceu essa música e começou a soltar nas baladas, nas festas. Aí foi aí que começou a ficar popular de novo a música. Aí fizeram um relançamento, né? Como eles fazem remasterização e tudo mais. Aí foi pro Spotify, para outras mídias, né? Aí foi assim que eu conheci, que foi também, eu acho que papo de 3 anos atrás, por aí, 4 anos atrás. E assim, pra quem não tá, a gente tá falando aqui de um artista, é um som indiano, né? O que é um pop soul, não sei, indiano, poderíamos dizer assim. Uhum. Acho que é tipo um soul. E tem, né, toda a sua essência, né, do lugar, né, do local. Então, assim, é uma coisa muito boa, assim, muito gostosa de se escutar. Inclusive, né, eu vou deixar essa música aqui para as pessoas depois, né, indicação para as pessoas conhecerem. Mas, enfim, você tava falando sobre alguma coisa, eu te cortei, me desculpa. Não, vou seguir o caminho das suas ideias, então, porque eu achei muito foda você falar de DJ, porque eu conheço muita música assim, né? Eu também não conheço só por indicação, eu busco, não só no Spotify, porque agora o meu algoritmo também tá muito treinado, né, do Spotify, então sempre aparece um disco doido, assim, pra eu escutar, eu escuto. Inclusive tem umas músicas japonesas que eu escuto a primeira vez, acho foda, e depois eu não consigo pesquisar, porque a letra não dá pra copiar.
E daí é uma Exatamente isso. doideira, assim. Mas tem um canal no YouTube que chama My Analog Journal, que eles convidam, tipo, DJs, e daí o DJ faz uma seleção temática de algum país e vai colocando álbuns. Inclusive tem de música brasileira, e eu descobri muita música brasileira que eu nunca tinha escutado na minha vida, inclusive Walter de Afogados, que eu acho que é um dos meus artistas favoritos agora, por causa desses sets que eles vão criando e tal. E a americana, né, muito foda. E por coletâneas também, música latina, eu conheci muita coisa por coletânea do Puro Mayo Presents. Sabe que eles fazem, tipo assim, Congo to Cuba. Descobri, tipo, o Pepe Fall lá, que é muito foda. E daí eles pegam várias músicas, e daí são músicas bem mais antigas, tipo assim, músicas tradicionais mesmo, mas que fazem parte dessa tradição do país mesmo, né? Tem coletânea de música latina, de salsa, sei lá, café francês. Tem muita coisa que dá pra descobrir, e essas coletâneas são todas no Spotify, assim. E daí eu faço esse Olha que processo, né? ótimo. Escuto a coletânea, aí o Pepe Fall, por exemplo, um artista genial, muito foda, salsa africana. E você descobre, e depois eu vou nos recomendados ou artistas similares e escuto outra coisa, sabe? É bem manual, assim. E ano passado, na pandemia, eu consegui fazer muito. Ainda é pandemia, né? Mas, tipo, quando eu tava em casa sem aula, consegui fazer isso muito, descobrir muita coisa. E agora eu queria muito voltar pra esse processo, porque é bem difícil, assim. Tô ouvindo sempre as mesmas coisas, me deixa até meio frustrada, sabe? Igual quando eu não consigo ver filmes diferentes, filmes novos. Porque eu acho esse É processo muito triste. massa, assim, de descobrir coisas novas. Quero manter isso pra minha vida, assim. Você falou de não ter escutado músicas novas recentemente te deixar triste. Eu acho que esse ano que eu passei, 2021, acho que foi o ano que eu tive uma estafa, assim, estafa musical, assim, de conhecer coisas novas. Porque quando você me começou a citar esses vídeos no YouTube, essas playlists que eles fazem de artistas, me lembrou uma época que eu ouvia muito disso. Eu gostava daquele Folamour, um francês, que ele fazia as festas dele lá, acho que na DJ Mag, não sei aonde que era. Ele chegava lá, tocava músicas africanas, assim, só música pesada que eu conhecia através dele, assim, que eu não esperava. E eu lembro que ele tem até hoje um remix da banda Black Hill, né, que é Quero Ver Você Dançando, que é muito foda. E me lembrou muito essa época, né, de conhecer, de estar lá, de pesquisar, de conhecer coisas novas, que é muito gostoso. Eu mesmo, hoje, eu coloquei no radar de novidades do Spotify, porque fazia tempo que eu não escutava. É tipo, coisa de anos, né? Eu conheci coisas legais lá, né? Porque às vezes existe essa coisa, coisa nova não é boa, não é tão interessante quanto. Porque eu tenho pra mim aquela máxima de que até 79 pra trás, todas as coisas que saíram são coisas muito boas e essenciais. 79 pra frente a gente vê depois, né? Claro que tem coisas muito boas, mas Uhum. não são como se fosse a época mais inventiva e mais criativa da história da música, de 79 pra trás. Eu pensava assim, eu continuo pensando. Então, é muito gostoso conversar com pessoas que têm esse desejo, que desperta essa vontade de falar sobre música, de conhecer artistas novos, porque é uma coisa que não acaba nunca, né? Como o cinema também, né? Mas música é mais fácil de falar entre aspas porque você consome 5 minutos, 6 minutos, né? Tem filme, tem música de 12 minutos, enfim. Que inclusive, quanto mais fundo você vai em conhecer essas músicas, mais longas elas são, né? Já reparou isso, né? E você fala, cara, essa música tem 6 Pois é. minutos de média. Você fala, porra, mas você fala, cara, que gostoso. Música, quando tem bastante tempo é porque a música é boa mesmo. Então a gente Não vai colocando necessariamente. A isso. Taylor Swift lançou aí Ah, uma música de 10 minutos que tá complicado. ela muda de gênero na música? Vai do country pro pop? Como que é isso? Não, ela fez tipo ela fez uma música de 3 minutos e fez uma versão estendida, que é Ah, tipo aí de não dá, 10 né? assim, All Too Well, que lançou essa semana. Tô pensando nisso porque lançou essa semana, minha namorada gosta muito, ficou me obrigando a ouvir. Mas nem sempre o tempo determina se é bom ou não, mas eu acho foda mesmo. Acho que são músicas que tem mais trabalho, né? Na música, assim, tipo, que não tá preocupada em ser tocada numa rádio ou coisa Sim. assim. Então, eu acho isso genial. Porque ela chegou no status também que ela não precisa fazer música só pra rádio, né? Ela é tão famosa, ela é tão grandiosa, assim, como cantora, como artista, que ela pode fazer qualquer tipo de música que talvez algumas pessoas achem estranho de começo e tal, mas ela pode fazer, ela tem essa liberdade Uhum. atualmente, né? Inclusive, eu tô muito por fora desses artistas, mas eu sei que a Adele lançou um disco essa semana agora, eu vi um bagulho falando sobre, assim, por cima, que tem vários gêneros, ritmos musicais no álbum, né? Vários gêneros diferentes. Eu acho legal isso, né? Porque, por mais que eu seja muito fã de música britânica, né? Eu sou suspeito a falar, eu acho que é legal quando ele sai um pouco dessa coisa, né? Muito estabelecida, muito padronizada.
E, enfim, é muito louco, né? Você pensar que essas artistas, elas estão aí, e muitos desses artistas, elas são popularizadas por artistas suecos, né? Por produtores suecos. Tem muito disso também, né? É muito doido, eu não escutei esse álbum da Adele ainda. Eu tenho muita dificuldade de escutar coisas que acabaram de lançar, assim. E não é porque eu não quero, mas eu fico adiando, sabe? Tipo, por exemplo, sou muito fã do Kanye, muito, muito fã. E daí lançou Dom, daí eu fiquei tipo, a galera tá falando no Twitter, vou escutar, pô. E daí eu ficava ouvindo as mesmas músicas em playlist e tal. E daí eu escutei esses dias, assim, faz, sei lá, um mês que eu escutei o O que você álbum achou? todo. Achei foda, não é o melhor, né? Tá longe de ser o melhor, mas é Eu bom. gostei, mas sei lá, é. A galera é uma coisa tipo assim, né? Quanto mais louco o cara é, mais. Parece que o álbum dele é o mais foda, né? Parece que, tipo assim, ele é tão louco que ele só pode fazer uma coisa absurda. E eu não sei se é por aí. O álbum é bom, mas assim, o selo Kanye de qualidade é outro, né? Pelo menos pra, sei lá. Eu tenho. Eu Eu gosto gosto desse mais de álbum, uma mas eu não fase tipo acho. Graduation, Isos. Então. Tipo, né? Cabeça fresca, tá lá e papapá. Agora ele tem muitas questões, né? Com ele, assim, e tudo. Então, tudo que ele faz é uma coisa que tem uma proporção muito maior, né? Então, às vezes, a música acaba saindo... O cara é tão genial em relação a fazer música que ele faz música, assim, tipo, a toque de caixa, né? Ele dança um disco por ano, basicamente, nesses últimos tempos. E são discos de 20, e são álbuns de 20 músicas. Quem é que faz um álbum de 20 músicas hoje em dia? Só ele, o Drake, olha lá. Então, assim, ele tem essa facilidade, porque ele mudou a história da música em alguns aspectos, né? Pelo menos é a música recente, contemporânea. Então ele consegue fazer música a toque de caixa, ele faz muito álbum, ele cria muita coisa. Mas assim, que ele faz essas performances totalmente, né, fora, assim, coisas exclusivas, tipo na Apple, não sei o que, pessoas levitando e blá blá blá. Marilyn Manson com sei lá quem junto, e fala, caralho, que loucura. E acaba colocando eu acho que até mais específico, né? Uma coisa meio artística demais, então parece que tudo que ele vai fazer tem que ser uma coisa muito foda, uma coisa assim transcendental, e às vezes não é, né? E às vezes você vai falar isso pras pessoas e você fica meio como um chato, ou como cri-cri, ou sei lá o quê. Mas eu não sei se é por aí, né? Nossa, você falou do Marilyn Manson, eu tô com dó do Kanye, porque, coitado, fez parceria nesse álbum só com gente que tá... Só os cancelados de novembro de 2021, viu? Coitadinho, mano. Travis Scott deixando pessoas morrerem no show, Marilyn Manson prendendo mulheres numa caixa de vidro. Nossa. Tipo, Mas o ai. Kanye é meio cancelado também, né? Enfim. Ai, mas eu vou passar pano, simplesmente, se você quiser começar esse papo aí. Não, eu não. Dou uma passadinha de Assim, pano. eu fico no muro com relação ao Kanye West, porque vai falar mal do Kanye West pra mim, dependendo do contexto, ou a partir do que a pessoa começa a falar mal, eu já falo, mano, você tá me entendendo louco. Eu já nem dou moral, né? É Mas que o Kanye tem problemas psicológicos real, assim, e eu acho que quando a galera começa a falar mal dele, é mais pelas coisas que ele fala em entrevista, que algumas fazem muito sentido pra mim. Tipo, agora eu achava graça de algumas coisas e eu vejo e falo, porra, lançou ideia pra caralho. Tipo aquela entrevista que ele fala, que ele tá falando que ele é o Walt Disney. Y'all want to go to Africa? I'm standing up and I'm telling you, I am Warhol. I am the #1 most impactful artist of our generation. I am Shakespeare in the flesh. Walt Disney, Nike, Google. Now, who's going to be the Medici family and stand up and let me create more? Or do you want to marginalize me till I'm out of my moment? Or why don't you empower yourself and don't need them and do it yourself? How, Sway? Take a few steps back. You ain't got the answers, man. You ain't got the answers. You ain't got the answers. You ain't got the answers, Sway. Kanye. I've been doing this more than you. Doing what You ain't more than got- me? Come on, chill out. You bro. ain't got the Kanye, answers. relax. You ain't got the Bro, answers. I'm asking you You a ain't been doing the question. education. Bro, You ain't been doing the education. Kanye, calm down. You don't have the answers, though. Calm down. Because you trying to give me advice about No, something. no, You ain't listen. got the answer. You ain't spent $13 million of your I own know money you're trying to absolutely empower right. yourself. Yes, but I spent hundreds of thousands and putting out clothing lines at a smaller degree. All I'm asking you, And it ain't no Ralph, though. It ain't Ralph but level. Let me ask you this. I'm asking What's you. the name of your clothing line? We don't know. Kanye, You know what I'm saying? Because I lost money, but that's not Exactly, and I could lose money on a higher level too. And that's what Don't I'm think asking just you. Wait, because hold up, hold don't up, think hold because up. I got Kanye, the hold most up. or the least money. Let me finish my question, dog. Man, because no, but man. let me hear the question. You don't have man. the answers. I'm asking you for the answer. It's a question. Why is it that you can't? You have money. I you just have told investors. you I lost the money because I did not have the knowledge Okay, of how so to you do it don't the have right money. way. So you don't have the money to do it. That's your answer. Não, nem é essa. Aquela entrevista que ele fica falando pro cara que ele não sabe as respostas. Já viu essa? You don't know the answers, man.
Acho que são tantas entrevistas dele que eu fico meio assim. Qual foi o absurdo que ele falou agora? Mas enfim, e aí como que foi isso? Não, é até antiga essa entrevista, que eu tô revisitando muita coisa dele, assim. Por causa do TikTok, né? Você vê, tipo, eu fico pesquisando Kanye lá e aparece muita coisa. Mas nessa entrevista ele fica, tipo, o entrevistador fica falando pra ele várias coisas e meio que não deixa ele responder, sabe? E ele fica disputando esse lugar da pergunta de um jeito muito puto, falando, tipo assim, você não sabe as respostas. E eu acho que às vezes a galera, como ele já tem essa imagem, assim, essa consolidada de que ele é doido, que ele é louco, a galera deslegitima muita coisa que ele fala, né? Naquela entrevista muito famosa também, que ele fica falando que ele é Walt Disney e tal. Pra mim, aquilo faz muito sentido hoje em dia. Tipo, depois que eu comecei a entender questões raciais, eu falei, porra, velho, ele é tudo isso mesmo, sabe? A gente tem que querer ser tudo isso. Não, pra mim a entrevista emblemática dele... Entrevista não, né? Meio que aquela ajuda que eles fazem pro Furacão Katrina, né? Aí tá ele e o Matthew Broderick do lado dele. Perdão, pessoal. A pessoa que eu disse ser no vídeo junto com Kanye West ser o Matthew Broderick, na verdade era o Mike Myers, o cara que fez Austin Powers e alguns outros filmes. É isso. Ele mete assim, o Bush não liga pra pessoas pretas. George Bush doesn't care about black people. Please call. Aí o Matthew Broderick olha pra cara dele, tipo assim, todo tipo... Nossa, isso aqui não tava no script, tá ligado? Ele olha meio assustado, assim, pro Kanye West, assim, em 2004 isso, né? E ele mete, mó serião, né, o Kanye West, não. O George Bush não liga pras pessoas pretas. E foda-se. Pra mim, assim, é foda. Ele viaja muito, tipo, ele faz muita merda, eu reconheço. Mas ele também faz muita coisa boa, e eu fico puta quando a galera só consegue enxergar as coisas ruins que ele faz. Porque pra mim, realmente, ele é um dos maiores rappers da nossa geração. Ele, Jay-Z, não tem o que fazer, sabe? Eles são foda demais, velho. Sim, concordo. E daí é difícil, porque ficam deslegitimando o que ele faz a partir dessa postura que ele tem, sabe? Isso é muito complicado, assim. Então aí, na galera que você anda junto e tudo, é um consenso. Tem gente que meio que cancela ele no rolê, assim, tipo, que não é, Shine, não sei. Não, é uma disparidade, né? Os negros amam, os brancos odeiam. Olha, eu conheço alguns brancos que passam pano pra ele, viu? Conheço alguns. Tipo mas assim, é branco que só anda com negros, que também tem esse tipo de personalidade paralela. Aí a gente vai entrar numa seara mais profunda, mas é meio que branco quer ser preto, mas é meio que isso. Como você pode falar, como você usa falar mal do Kanye, assim, tá maluco, pá, não sei o quê, meu Deus, toca aqui. E, enfim, é legal você falar sobre essa questão de brancos e negros, né, porque eu queria perguntar sobre... Inclusive, né, explicando aqui pro pessoal do podcast, um disclaimer, né, que a gente se conheceu, assim, né, na universidade e tudo mais, né, eu fazendo ciências humanas e lá fazendo rádio e TV, e, né, nesse andar, né, você cruzar o olhar, assim, na universidade. Mas quando a gente começou a se conhecer mesmo e conversar, foi quando eu soube que ela participava de um coletivo negro, né, e que era do curso dela, que era do departamento de comunicação do curso dela, né, onde ela estudava, na Facom. E então, como é que se deu essa ideia de você? Foi um coletivo que você criou ou que você chegou participando? Como que foi isso? Como é que você se vê hoje em dia em relação aos coletivos? Se o seu trabalho hoje com a crítica fez você se afastar? Ou se algum outro motivo fez você ficar um pouco distanciada dessa parte mais ativa em relação à militância? Enfim. Como que se dá isso? Então, vamos por partes, né? O coletivo Griot, que é esse coletivo que o Jess tá falando, foi um coletivo que eu, o Gustavo e o Xande, a gente começou lá na Facom. Foi o primeiro coletivo negro da Facom, inclusive, sou muito orgulhosa disso, apesar de não ter vingado tanto, né? E daí, foi assim, eu não conhecia os meninos, eu tinha acabado de entrar na bolsa, tava naquele primeiro mês de faculdade, assim, e daí o meu orientador, que é um cara branco, olhou minha pesquisa de cinema africano e falou assim... você gosta dessas coisas aí de negritude? Você vai gostar do Gustavo. O Gustavo do jornalismo fala muito sobre isso. E daí, na hora, eu achei que ele tinha sido meio racista comigo, mas eu fui ver qual é a do Gustavo, né? E daí a gente deu bem de cara, né? A gente pensou em... Inicialmente, esse coletivo seria um grupo de estudos, essa bolsa que eu tenho, né? E daí a gente viu que não ia vingar, porque a gente queria que fosse só para pessoas negras, e se fosse vinculado à bolsa... que tinha gente branca, a galera branca ia poder participar, e daí a gente teve a ideia de fundar um coletivo junto com o Xande, que é outro menino que tem bolsa comigo. E daí a gente começou esse coletivo, a gente discutia textos, era muito massa, assim. Só que com a pandemia vieram algumas questões, né? Eu comecei a focar muito mais no trabalho e militância é uma coisa que exige muita dedicação. E eu acho que é uma questão que eu não consegui dar conta, assim, até...
até acho isso meio complicado, porque o coletivo, ele conseguiu crescer muito, né? A gente, junto com esse coletivo, a gente conseguiu fundar a Frente Preta da UFJF, que foi uma união entre todos os coletivos, e daí virou uma iniciativa muito maior, alinhada ao movimento negro unificado aqui de Juiz de Fora, e que começou a movimentar muita coisa. A gente começou a se movimentar pela averiguação de cotas na universidade, a gente estava construindo uma coisa muito forte, tem gente que ainda está firme nisso, construindo, eu admiro muito. E eu comecei a ficar mais longe, assim, não conseguia mais ir nas reuniões, mas ficava fazendo coisa a partir de comunicação nas redes sociais. E daí, em determinado momento, ainda tô nos grupos todos, né? Mas eu me desvencilhei, assim, por conta de tempo e porque eu tô, acho que em outra fase, assim, sabe? Acho que a minha militância agora é tentar prosperar, assim, com o que eu tô fazendo e tentar movimentar esses textos que tem a ver com negritude também, por aí. Mas coletivo é uma coisa que eu acho foda, acho que todo mundo tem que participar disso. E eu só comecei o coletivo na faculdade porque eu fiz cursinho popular na Unesp de Bauru, que eu sou do interior de São Paulo, né? E minha irmã faz engenharia lá, vai se formar por agora. E daí eu mudei de cidade pra fazer cursinho, porque Brotas, a cidade que eu morava, é uma roça, né? Não tem nada. E daí eu mudei de cidade e mesmo no cursinho eu comecei a participar do coletivo Quimpa, que é o coletivo negro de lá, que é muito foda. E tinha uma ideia de acolhimento tão forte que quando eu vim pra universidade, pra UFJF, que é uma universidade tão branca, assim, como todas as outras, eu senti muita falta de me organizar, de ter pessoas pretas que entendiam o que eu tava fazendo, assim. Então foi, eu acho que uma parte muito importante da minha formação, apesar de não ter conseguido manter, sabe? Que incrível, né? Porque é legal você contar essa história que você, antes de você começar um coletivo aqui, você já tinha essa experiência de participar em coletivos no interior de São Paulo, né? De você ter esse know-how, de saber como é que se estrutura, como é que se organiza essas ideias, como que você mobiliza pessoas e ideias de fazer coisas diferentes em relação a essas pautas, né? Que são tão importantes na nossa vida. Ainda mais no espaço de universidade, no espaço acadêmico que, né? Não precisamos ficar aqui detalhando, dando os detalhes, porque as estatísticas falam por si só. Mas é muito louco você também ter dito sobre você fazer sua militância na forma de seus textos, ou se voltar mais pra isso, porque as pessoas, elas tendem a achar que quando a gente é um preto politizado, a gente tem que fazer parte de coletivos, não seja importante, mas acho que a gente tem que estar lá de toda maneira, que tem que estar lá veementemente fazendo ações, e não fazer, de repente, as coisas que nós queremos fazer no momento. As pessoas acham que a gente tem uma obrigação, que a gente tem que estar lá de corpo e alma todo 100% do tempo, e às vezes não é isso, né? Acho que às vezes é bom a gente se afastar um pouco, quando não foi esse momento, quando foi uma coisa mais voltada pra nós mesmos, do que às vezes a gente tá lá de maneira meio na inércia, ou não totalmente disposto e compenetrado a fazer as coisas acontecerem lá. Então é isso que me pega, eu fico pensando assim, porque eu acredito que você seja tão mais politizado do que eu em relação a essas coisas, né, questão de pautas e tudo mais. Então eu fico pensando se as pessoas veem você, ou se viam em você antes desse afastamento, uma necessidade, uma obrigatoriedade de fazer parte daquilo, ou se viu a Ana Júlia, né, como essa pessoa, militante preta, que tá lá na frente das coisas e tudo mais. Se rolava isso, ou se nunca aconteceu isso com você. Então, acho que tem duas coisas aí interessantes que você falou. A primeira é essa ideia de você poder ser militante sem estar vinculado ao coletivo, né, fazendo seu corre sozinho. Eu acho que é muito aquela conversa do tio Phil com o Will, no Um Maluco no Pedaço, que o tio Phil fica falando que ele é militante, mas ele tá militando no direito, né? E o Will tentando militar nas ruas. Eu acho que todos os tipos de militância são válidos, assim. Sim. Mas eu acho que quanto mais velho você fica, mais pra esse lado você vai, sabe? De tentar construir coisas mais sistemáticas e tentar esquecer um pouco essa ideia de que só a rua, só ir pra rua, só ir em manifestação é o tipo de militância correto, né? Porque eu fico pensando que nos últimos anos, quantas teses de cinema negro foram escritas aí, e talvez eu não soubesse tanto de cinema negro hoje, se elas não existissem. Eu acho que isso é um tipo de militância tão forte, sabe? Que pode trazer tantas coisas, assim, para as pessoas negras que leem, e eu acho que eu tô muito indo por esse lado agora. Quero produzir coisas também. Por exemplo, isso que você tá fazendo agora, promovendo esse diálogo entre a gente podendo falar dessas coisas, para mim é um tipo de militância muito bem estabelecida, sabe? Uhum. E eu acho que às vezes as pessoas esquecem isso, assim. E o outro ponto de eu ser Ana Ju militante, é interessante você falar isso, porque eu sou odiada na universidade até hoje, né? Ah, é?
Porque eu entrei emocionada. Eu não podia ouvir uma coisinha, militava. E eu acho que foi até bom, assim, mas eu acho que eu mudei muito, assim, desde 2019, que foi quando eu entrei. Porque eu ficava questionando tudo, não queria pegar as referências da faculdade, porque eu achava que as referências eram todas brancas demais e os filmes eram todos brancos demais, e daí eu falava isso, a galera me odiava, não tinha amigo nenhum. Tinha um amigo, que é o Davi, meu amigo branco até hoje, brabo, que entendia as coisas. E era eu e ele, assim, contra o mundo. Real, a galera me odiava. E esse foi o mesmo rolê, assim, no ensino médio também, mas daí eu meio que entrei na militância por causa do movimento feminista. E daí no ensino médio eu era muito feminista, meio sem ler, sabe? E daí quando eu comecei a ler sobre feminismo, eu falei, talvez eu não seja tão feminista. E talvez eu seja mais que mulherista. Você vai jogar polêmica aí, hein? Olha a polêmica aí, hein? Nem falei nada, hein? Vamos lá. Mas é isso, assim, a galera me odiava, mas a galera entendia que eu era foda. E isso é uma coisa que me movimentou muito, porque eu era odiada, mas a galera me olhava e ficava tipo assim, eu odeio a Ana Júlia, mas tá rolando esse negócio aqui, eu vou chamar ela pra falar. E daí eu falava. E daí a galera ficava tipo assim, não, essa menina militante tá falando demais nas aulas, mas porra, ela fundou um coletivo. E daí a galera não conseguia fingir que eu não fazia nada. Eles me odiavam, mas eles sabiam que eu tava movimentando coisas, então era muito doida essa relação, assim, porque eu tinha que ser foda, sabe? Porque era a única coisa que eu era reconhecida, assim, porque eu não tinha amiga, eu não dava rolê, mas a galera meio que me admirava pelo que eu fazia. Então a galera preta da Facom não ia muito nas reuniões, porque me conheciam pessoalmente, conheciam as outras pessoas, meio que entendiam o coletivo como esse lugar de afinidade, sabe? Se tem gente que eu não gosto, então não vou. Mas a galera dos outros cursos engajaram muito, assim, pra ir no coletivo. Então tinha gente da economia, tinha mais gente de ciências humanas, tinha gente de artes que ia também, tinha gente da nutrição, e eu achava isso muito foda, assim, como eu conseguia comunicar tão pra fora e pra dentro a galera não conseguia me enxergar, sabe? Eu achava isso muito doido, assim. São coisas que vão mudando também, né? Porque, eu lembro da minha percepção quando eu te conheci, você parecia que você era super veterano e você entrou no mesmo ano do que eu, né? E eu falei, caralho, que pessoa foda, né? Tipo, da potência de fazer as coisas acontecerem, de ir pra cima, né? Eu falei, eu ficava, assim, admirado de verdade, assim. Tanto que eu acho que você sabe muito bem disso, que eu já te falei isso várias vezes. Então, realmente, né? É aquela coisa, né? Ame ou odeie, né? Pelo menos era naquela época, né? Porque o El não é, cara. Ela vai pra cima mesmo, entendeu? Não tem conversa. Papo jazz. Agora, vamos lá. Você falou uma coisa interessante sobre feminismo. Não que você... não, na verdade eu vou fazer uma pergunta e você segue. Muitas das pessoas que falam sobre feminismo, elas leem realmente sobre feminismo? Vamos falar sobre feminismo liberal, vai. As pessoas que estão aí, esse que tá vigente aí, as pessoas, elas entendem mesmo que é isso? Ou elas sabem que a ideia de feminismo é igualdade entre os gêneros e já era? Equidade entre os gêneros e já era? Ou as pessoas, elas realmente falam sobre, produzem sobre... Porque eu tô perguntando pra uma mulher, claro, uma mulher preta, antes de tudo. Então, se, por exemplo, nas mídias sociais, se a gente vê esse movimento, essa corrente, ela é direcionada por uma forma de reflexão, não de imposição de pensamentos, é isso, isso e isso. Você, mulher, nessa condição, você tem que pensar assim, assim, assim. Ou se há esse espaço para essa reflexão, para essa observação de outras narrativas, de outras vivências, de outras perspectivas de mundo. Eu acho que tem muita gente que lê, sim, muita gente que pensa as coisas de uma maneira muito sistematizada, mas eu acho que a nossa geração tem um fenômeno que complica muito essa questão da militância, que é a internet. Então, às vezes, o único contato que a pessoa tem com aquele termo, com aquelas ideias, é pela internet. Eu acho que isso é um problema muito sério, assim, quando a gente tá falando de militância, porque as discussões ficam muito rasas, né? Às vezes, por exemplo, quando eu era adolescente, não vou usar exemplo de ninguém, vou falar de mim. Quando eu era adolescente, eu achava que tudo era quebrando tabu. E hoje em dia eu olho e falo, meu Deus, que isso? É complicado. Meus ídolos. Eu tenho uma gata que chama Frida Kahlo, eu achei que isso era um ícone do feminismo. Uau, revolucionário, que isso, cara? Que isso, essa mulher pintava. O quê? Mulheres precisam dominar o mundo. É isso. E eu ainda acho essas coisas, mas de um jeito muito diferente, porque eu acho que a militância precisa ser uma coisa mais organizada. A gente precisa ler, a gente precisa entender as coisas para conseguir se organizar também, para as coisas acontecerem. Então, para mim, quando eu era adolescente, eu não entendia as coisas como elas eram, assim. Eu achava que feminismo era universal. Então, mulheres feministas eram mulheres que acreditavam na disparidade de gênero e que queriam acabar com o sexismo e com o patriarcado. E era isso, assim.
Mas depois que eu fui entendendo vertente, assim, que as coisas foram se organizando na minha cabeça, que eu fui começando a pensar essa questão do feminismo em relação às questões raciais, né, que é uma coisa que às vezes a gente negligencia, mas que para mulheres negras é meio difícil se identificar com algumas vertentes do feminismo, principalmente feminismo liberal, feminismo radical, e daí eu entendi o que era feminismo negro, e fez sentido para mim em determinado momento, mas depois eu comecei a perceber que era uma ideia muito específica, de um lugar muito específico também. As teorias eram majoritariamente americanas, e daí eu gosto muito de pensar essa ideia do terceiro mundo, né? O que a gente pode pensar a partir desse lugar que a gente está, de mulheres latino-americanas, mulheres negras latino-americanas. E daí eu conheci mulherismo e mudou tudo. Eu acredito no feminismo, eu acho que apoio a luta de mulheres, mas eu não consigo militar, assim, mas eu não consigo mais chegar nos lugares igual eu chegava e falava, eu me apresentava assim: oi, meu nome é Ana Júlia, sou feminista pan-africanista, chegava, tipo, vários termos. E hoje eu acho mais difícil me enquadrar nessas normas pra dizer quem eu sou, sabe? Porque eu penso muitas coisas separadas também, eu acho que é difícil pra mim militar por algumas coisas, porque eu não consigo nem entender em que lugar que eu tô pra começar essa luta. Com a pauta LGBT é um pouco isso também, né? Eu milito, mas eu não consigo ativamente me organizar em grupos pra que essa militância aconteça, assim. É uma dificuldade mesmo, pessoal, né? Você falou de mulherismo, vamos lá. O que seria isso, mulherismo? Mulherismo é uma vertente que pensa também essa ideia da desigualdade de gênero, mas por uma perspectiva racializada, uma perspectiva de mulheres negras. Então, por exemplo, quando a gente pensa que o feminismo foi construído por mulheres brancas, né, que essa ideia do trabalho, ela tá muito intrínseca a essa ideia do feminismo, histórica do feminismo, né, essa ideia do trabalho, do voto, as mulheres poderem sair para trabalhar. Eu acho que quando a gente tá pensando em mulheres negras é outra coisa completamente diferente, né, as mulheres negras já trabalhavam. Então, quais são essas pautas que diferenciam, né, essa vivência das mulheres negras das mulheres brancas? E por que eu não conseguia me identificar com o feminismo branco? Né? Por que era tão difícil, assim, me organizar? E daí eu tô falando, olha, polêmica, tô falando de uma questão séria mesmo, que eu nunca consegui participar de um coletivo feminista, porque eu ficava puta que só tinha mulher branca falando coisa, bobagem lá, sabe? Promovendo uma falsa sororidade? Eu odeio essa palavra, eu odeio sororidade, eu odeio empoderamento, são palavras que eu excluo da minha vida, assim. Mas, sim, de pensar que os problemas são universais. Sacou? De pensar que os problemas são universais mesmo. Tipo assim, de que, por exemplo, a luta do aborto é importante, mas para mulheres negras significa uma coisa muito mais além, sabe? Por quê? Porque mulheres negras sofrem mais violência obstetrícia. Tem muitas outras questões que estão ali e que às vezes são negligenciadas. Por exemplo, a maioria das mães solteiras no Brasil são negras. Então, o que significa isso, né? Que é um filho sozinha. Por que o aborto é mais importante pra gente? Por que a gente precisa disso, né? Pautas que estão reverberando aí, que fazem sentido pros dois lados, pros dois tipos de mulheres, mas que pra mim isso precisava ser dito, assim, e quando não era dito me incomodava demais. E frequentemente não era dito, principalmente nos movimentos feministas de Juiz de Fora. Então eu meio que aprendi a ler, ainda tô lendo muito sobre mulherismo, mas por agora é a coisa que eu mais tenho me identificado, né, em relação ao movimento feminista mesmo. É interessante você falar isso porque às vezes alguma pessoa de repente se senta aqui pra conversar ou falar sobre alguma coisa, às vezes as pessoas tendem a acreditar que elas vão ter, por ser mulher e tudo mais, e dessa geração, que ela vai falar um pensamento totalmente homogêneo e específico, que eu já conheço isso, ou que eu vou ouvir mais do mesmo. E não é por aí, né? As pessoas, elas têm suas vivências, elas têm suas percepções de mundo e tudo mais, e elas pensam por si próprias, né? Não são uma caixinha ou que vão lá repetir frases e frases de efeito. Tem gente que faz isso, né? Mas aí voltaram para uma outra, ou por falta de conhecimento, ou por algum interesse escuso por trás, né? Porque tem muito disso, infelizmente. Isso em vários movimentos, várias pautas que a gente se encontra no dia a dia, né? Você mesmo falou sobre a questão LGBT, né? Tem muitas questões ali também por trás disso, movimento negro também, de quem tá mostrando a cara a tapa, quem tá fazendo coisas de acordo com o mercado para lucrar em cima disso, para direcionar alguns pensamentos e alguns debates que são suscitados na internet ou em outros lugares além por aí. Então, é importante que você aqui venha nesse espaço e você fale sobre essas coisas também, que faça as pessoas saírem um pouco desse pensamento que acha que as pessoas vão falar sempre sobre as mesmas coisas e terem os mesmos pensamentos. Total, acho que a gente tem que conhecer outras pessoas, assim, para começar a entrar em contato também com essas coisas, sabe?
quando eu fui tendo amigas negras, eu fui entendendo que a maioria delas também não se identificava com o movimento feminista, com esse movimento feminista branco, né? Que existem algumas vertentes que fazem sentido. E daí eu comecei a entender que o termo feminismo tinha evoluído muito. E muito por conta de teóricas negras, né? Produções acadêmicas negras. Mas que o movimento feminista não tinha evoluído tanto, que as pessoas que participavam do movimento feminista ainda eram as mesmas. Isso não me motivava muito a participar, né? Porque eu li os textos e falava, caralho, isso faz sentido pra porra. E daí eu ia nas reuniões e a galera ainda tava falando de, Lugar de fala. sei lá, qualquer coisa supérflua, sabe? Falando que mulheres negras tinham que estar em propagandas. Pra mim a questão nunca foi essa, sabe? Ai. Então Inclusive, isso você falou me deixava com a Lívia, né? E acho que você viu a gente conversou sobre isso, né? Sobre, na verdade, é uma intenção, outra intenção que não promover a representatividade, né? É você colocar os negros no mercado, né? Você fazer as pessoas negras consumirem esses produtos. Enfim. Sim, total. Que legal isso, porque, nossa, toda essa entrevista tá muito boa, ela tá rendendo várias coisas, vários cortes, tá fluindo bastante. Eu ia perguntar pra você também em relação a gente conversou sobre isso no sábado, né? Mas foi de uma forma mais superficial. Do papel da universidade na nossa formação. Se você acha que a gente está no que a gente tem estudado, na forma como a gente tem visto, aprendido as coisas, você acha que a gente está num processo mais demorado, afastado, ou atrasado, ultrapassado? Ou você, em relação a tudo, né? A forma como a gente se mostra para o mundo quando a gente está na formação acadêmica, quando a gente apresenta projetos, apresenta artigos, apresenta, enfim, o que for de produção acadêmica, se a gente se vê que é mais um estágio do que uma parte final de uma ideia em relação a que, isso, meu ponto alto foi estar na universidade. Você me falou uma coisa diferente em relação a isso. É meio que por aí mesmo, a gente tem que usar isso como uma escada, um estágio da nossa vida para a gente alçar voos maiores, ou se ali mesmo é o espaço de glória da gente, a glória máxima, o ponto de inflexão, enfim, que seja. Eu acho que a gente tem um privilégio muito grande de estar em universidades públicas, né? Tanto eu quanto você. Porque eu acho que a universidade pública tem isso de você poder viver coisas para além do seu curso e poder viver coisas para além da universidade, na própria universidade. Eu acho isso muito interessante, porque para mim sempre foi um jogo de entender o que eu estava fazendo na universidade, mas de ter muito em vista o que eu já queria fazer, que era uma coisa além. Que o meu curso ia me dar base para conseguir alçar essas coisas, mas que se eu não trabalhar sozinha, eu não ia conseguir fazer nada a partir do meu curso, que eu não ia conseguir trabalhar com nada que eu quisesse, assim. E daí essa coisa de conseguir bolsa, de fazer formações extracurriculares, eu acho que é muito importante, quando você já tem uma coisa em mente, de ir focando o seu curso no que você quer de verdade, porque a universidade é uma coisa muito ampla, então você aprende muita coisa. E eu acho que se você não tem foco, é bom também, né? Porque daí você consegue aprender tudo de um jeito igual. Porque pra mim, por exemplo, ao mesmo tempo em que eu fico muito determinada no que eu quero, então eu aproveito as aulas que tem a ver com o que eu quero trabalhar muito mais e consigo fazer formações paralelas, existem algumas matérias que eu me dedico zero, assim, porque eu sei que eu não quero trabalhar com aquilo. E ao mesmo tempo que isso é bom, porque daí eu tenho tempo de focar no que eu quero, é ruim porque eu não consigo me abrir para algumas coisas. Então, por exemplo, nesse semestre eu tenho uma matéria que é... Será que eu posso falar o nome da matéria? Vai que meu professor escuta. Mas é uma matéria de rádio. Estrutura e linguagem do rádio. E apesar de gostar de música, de som, eu acho essa matéria horrível. Odeio. E daí eu não consigo aprender nada direito, porque eu fico tipo, meu Deus, por que eu tô aprendendo isso? Eu não quero nada com isso, sabe? Eu acho que esse movimento é meio complicado, assim, porque é importante aprender tudo, sabe? Que o curso te oferece, inclusive para você saber o que você quer e o que você não quer. E para mim isso tem ajudado bastante, assim, saber o que eu queria desde o início. Acho que a universidade dá margem para isso. Não, isso é muito bom, assim, eu admiro pessoas como você que já sabem o que querem quando entram na universidade, porque acho que é uma coisa muito difícil assim, quando você, às vezes a gente tem uma ideia do que a gente quer mesmo, assim, né, às vezes as pessoas sabem, eu quero isso, mas quando a gente entra na universidade, a gente, a cabeça explode, né, porque são tantas possibilidades, tão diferentes, tanto que, assim, nos primeiros semestres de aula, tinha amigo meu, no colega de classe, de sala, falando que já sabia que fazer TCC, eu falei, nossa, cara, eu admiro você, mas também acho você meio doido pra você saber já o que você quer fazer no TCC. Porque, né, porra,
Que legal que você tem um tema, mas assim, você vai ouvir, ler tanta coisa diferente, tanto pensador, tanta coisa, tanta matéria diferente, sabe? Que vai abrir seu leque, como você disse, que vai fazer você abrir a cabeça, que eu acho que é mesmo que, pô, eu acho que não é legal você se limitar assim. Eu acho que vamos, né, absorvendo as coisas. Aí depois, quando chega o momento de fazer o TCC e tudo mais, a monografia, você vai lá e elabora uma ideia, você testa um pensamento e tudo mais, né? Com todo esse conhecimento que você adquiriu, né? O que realmente é uma coisa que eu falo pra mim. Às vezes eu tenho impressão pra mim que eu vou aprender muito, tudo na universidade. Não é isso. A gente vai se direcionando em tais estudos, em tais pensamentos, em tais ideias, né, que a gente quer fazer. E às vezes eu levo isso pra mim, né? Porque pra mim foi uma coisa mais difícil de chegar. Eu cheguei na universidade com 24 anos. Então eu fiz outras coisas na minha vida até chegar na universidade. Então quando eu cheguei lá, eu falei, cara, esse aqui é meu momento. Então é isso, tipo, eu estou aqui agora, né, universidade pública e tudo mais, né? Eu podia estar fazendo uma particular, e, enfim, seria outra lógica. Mas eu agora estou aqui nesse espaço público com pessoas diferentes de vários lugares do Brasil, de vários pensamentos, de várias histórias, várias vivências. Esse é o meu momento, assim. Eu fiquei muito feliz quando eu entrei, quando eu estive lá, quando eu fiz as coisas, as rotinas, porque era assim, era um mundo muito diferente para mim. Então, tanto que quando veio a pandemia, eu tentei, né, fiz 2 semestres de aulas online, mas depois eu tranquei porque, assim, eu tava me sentindo, eu senti que eu tava desaprendendo, se é possível dizer isso. Eu não estava absorvendo o máximo que era possível. Então eu falei, cara, pra mim não vai rolar assim, então eu prefiro trancar e esperar um melhor momento, né, quando a pandemia passasse ou arrefecesse, pra voltar e, assim, dedicar realmente de corpo e alma como eu fazia, né, como eu gostava de fazer. Tanto é que se não fosse essa possibilidade que a gente teve de 1 ano, pelo menos, a gente não estaria conversando aqui hoje, né? A gente não teria se conhecido, a gente não teria conversado sobre várias ideias, não teria descoberto gostos musicais e cinematográficos um do outro. Eu tenho uma lembrança muito boa de você em relação ao cineclube, né? Era um horário muito difícil pra mim na quinta-feira à tarde, mas eu fiz um esforço de ir umas 2 vezes, eu acho, no Lumière. Eu acho que era o Lumière na época ainda, né? Que a gente Sim, viu aquele filme Tropical Malady, eu acho que esse é o nome. É um filme filipenho, né? É filipense? é tailandês. Eu falei dele aqui no podcast já. Foi aquele que eu falei que me destruiu. Então, Maldição. você falou pra mim antes, né, no sábado, né? Então, eu lembro muito bem, assim, cineclube existe em São Paulo e tudo mais, mas você tem que ir atrás e pesquisar. Então, além de estar na universidade pra estudar, pra, enfim, fazer as coisas, socializar e tudo mais, eu estava lá, tipo, num cineclube. Olha que incrível, né? Tem tantas possibilidades ali envolvidas. E eu achei legal quando vocês fizeram esse cineclube e vocês fizeram a curadoria. Eu acho que eu vi esse e aquele semi-documentário lá do rapaz lá que filmou os imigrantes, né, que vinham da África, que entravam naquela ilha da Itália, que na verdade não era um documentário, era meio que um documentário fictício. É Fogo Não sei no se você Mar, não lembra. é? E, exatamente, era meio que isso, né, um documentário fictício, não sei, tinha uma encenação ali um pouquinho. Aham. Então, Híbrido, né? perdoe se eu estiver falando bobagem, você pode me corrigir. Então eu lembro desses 2 filmes, né? E, tipo, foram. Assim, eu nunca esperava ver um filme sobre como o Tropical Malady, né? Que era pra mim muito fora do que eu costumava assistir. Então, pra mim foi uma coisa muito legal, né? E que ainda aumentou e acrescentou minha admiração por você, né? Pelas coisas que você faz, pelas coisas que você está na movimentação, no caminho de fazer. Então, eu sou muito grato por isso. Então, eu nunca quis perder essas coisas de vista, perder essas vivências, essas rotinas. Então, eu fico muito triste quando eu fico longe da universidade, quando eu fiquei longe da universidade. E agora que tá, de repente, diminuindo no índice de casos da pandemia e tudo mais, me deixa ansioso de novo para poder voltar e ter esses momentos da universidade de novo, de conhecer outras pessoas, de estar em outras situações, de fazer esse movimento de, por exemplo, pessoas novas que chegam na universidade, que precisam de pessoas, dos veteranos que façam, né, ou calouros também, que façam as coisas na universidade, que mostrem que esse é o espaço de todo mundo, né, que não é um espaço ali específico para que tais pessoas façam as suas realizações e que você fica numa coisa mais de ouvinte. Não, você é uma mão ativa, um participante daquele espaço. Eu acho que isso é uma coisa que eu admiro muito em você, inclusive. Ai, que foda, eu fico muito feliz. Eu também sinto muito isso, assim, de que a universidade, que esse momento que a gente tá na universidade é a melhor fase da nossa vida, assim, e é meio foda que a gente esteja perdendo isso, né? E as minhas aulas voltaram agora, mas ainda assim é muito diferente, sabe? A gente não tem essa parte boa da universidade, que é poder se relacionar com as pessoas, então a gente não pode ficar em grupos e conversar. É bem ruim, assim.
Mas eu acho que essa parte é mais legal da faculdade mesmo. Às vezes eu até fico meio puta comigo mesma de ter tanta pressa, sabe? Porque eu acho que tô numa fase que eu tô com muita pressa, assim, de terminar a faculdade logo. Mas porque eu já tô entrando, assim, no mercado de trabalho, eu sinto que algumas oportunidades eu perco por estar em Juiz de Fora. Então não é tanto sobre a universidade, mas sobre estar aqui, sabe? Mas eu tento aproveitar, assim, muito esse contato com as pessoas, e fazer contato eu acho que é importante não só na universidade, mas pra vida, assim. Porque pessoas podem te apresentar coisas que vão mudar completamente, assim, o que você faz. Comigo foi assim, né? Não só mudar, mas também te mostrar caminhos, te apresentar formas de fazer as coisas que você já queria fazer antes, enfim. Pô, que incrível. Me fala uma coisa, eu tava aqui vendo de novo, faltou uma coisa que eu queria te perguntar e eu não te perguntei. Me fala sobre o Descolonizarte. O que você faz nessa revista, né? É uma revista decolonial, mas o que você faz nessa revista, geralmente? Você escreve sobre cinema também ou escreve sobre outras coisas? Então, o Descolonizarte é um projeto fruto da pandemia, que cresceu muito, e foi fundado pela Bárbara Alves, que é uma curadora independente de artes visuais, incrível, aí de São Paulo. E ela trabalhou sozinha, eu acho que 2020... Não, surgiu em 2019, na verdade, eu acho. Mas ela trabalhou sozinha um período, cresceu muito, principalmente no Twitter, com indicação de artistas brasileiros e do resto do mundo, artistas negros. E daí, em determinado momento, ela teve ideia de expandir a equipe, né? Porque estava conseguindo mais trabalho e queria entrar em edital, fazer um negócio mais consolidado, né? E daí ela fez uma chamada pública no Twitter e eu me inscrevi, falei do meu trabalho lá e consegui uma vaga para trabalhar no Descolonizarte. E daí foi muito massa, porque eu me inscrevi para escrever sobre artes visuais, né? Que é uma coisa que eu não tenho tanto contato, tô começando a estudar mais agora. E como na ficha eu falei que trabalhava com crítica de cinema, a galera gostou muito, assim. Então eu comecei a escrever sobre cinema lá também. Sobre cinema negro e a relacionar com várias coisas que já reverberavam, assim, na minha cabeça. Então, cinema africano, eu fiz uma reportagem sobre cinema senegalês. Acho que foi o último texto que eu publiquei. Tá muito massa, assim, e o Descolonizarte é muito aberto para ideias, então eu sempre consigo falar sobre tudo, assim. Nas redes sociais a gente faz um trabalho mais resumido, assim, de indicação de artista ou de interlocuções entre artistas e outras artes. Por exemplo, tem um artista, o Barclay A. Hendricks, que tem uma série que chama What's Going On, em homenagem ao disco do Marvin Gaye, e daí esse foi um post que a gente fez, sabe? Coisas bem divertidas, assim, que a gente vai fazendo pra engajar mais, e daí no site a gente tá transformando numa revista mesmo, assim. A gente tem até interesse em fazer uma revista física. E daí tem vários textos de opinião de artistas, né? Tem a Lazura, que inclusive é incrível. Fez uma empena esses dias pra Converse. Ela é uma artista foda aí de São Paulo. E ela faz muitos textos de opinião. Então, tipo assim, falando como é ser artista negra, tem um texto dela que me movimenta muito, assim, que chama Nem Todo Artista Negro é Basquiat, que eu acho que todo mundo tinha que ler. Que eu acho que é um texto que resume bem, assim, o que é o Descolonizarte, né? O que a gente quer fazer e tal. E são várias pessoas que escrevem. A gente tem uma equipe que é a equipe institucional, que tem 2 redatores oficiais, e a galera da parte criativa, né, que faz design e tal. E daí a gente ainda tem colaboradores, que são a galera que escreve eventualmente sobre alguma coisa interessante. E é muito massa, assim. É um projeto que eu fiquei muito feliz de ter entrado, que já me agregou muito, assim, nesse pouco tempo que eu tenho participado lá. Ah, que incrível. Assim, a descrição do episódio vai ter um monte de indicação de referências, graças a você. Então, vamos lá, né? Pra chegar nessa parte final mais da entrevista. E o futuro? Como que meu você... futuro? Não é que você fala, que com você daqui a 10 anos. Não, tipo assim, o que você vê pra você? Qual sentido você gostaria de estar ou direcionada em relação a daqui a algum tempo? O que você se vê fazendo? Ou alguma coisa que você talvez entrou querendo fazer na universidade que hoje você não se vê fazendo mais? Porque também vem amadurecimento, vem as experiências que você tem, as coisas que você acaba fazendo e tudo mais. Então, qual que é o caminho que a Naju se vê fazendo os próximos passos, digamos assim? Eu acho que de trabalho, porque eu entrei na universidade já querendo uma coisa bem definida que não mudou. Achei bem curioso isso, assim, apesar de ter conhecido muitas outras coisas, mudou o foco, assim, o que eu quero fazer em relação a isso,
mas o que eu quero fazer do olhar mais amplo não mudou. E outras coisas que foram surgindo que eu quero fazer paralelamente, assim. Então, meu foco central é seguir carreira acadêmica, então eu quero fazer um mestrado, se Deus quiser, internacional aí, para poder falar das coisas que eu quero dizer, né? Que é cinema e música. Mas surgiram outras ideias, né? Eu quero muito ser produtora musical, eu tô nessa aí de implorar pros meus amigos me ensinarem. Ah, é? Sim, o Cozinha do Sample é o nosso novo selo. Te falei isso? A gente tá com essa ideia de... O Álvaro é um grande amigo meu, que é produtor musical. A gente fala que ele é o Mad Lib brasileiro, porque realmente é. Ele é muito foda. E a gente tá começando um selo, que é o Cozinha do Sample, pra lançar música, pra lançar outros trabalhos. A gente lançou o primeiro single do Álvaro, eu que fiz o clipe. Esse dia chama Boia. É uma música experimental muito massa. E, então eu tô nesses processos paralelos, assim, de continuar crescendo na crítica. Eu quero muito fazer curadoria de uma mostra audiovisual mesmo, porque eu trabalhei com curadoria, mas foi só no Cineclube, né? E num concurso de roteiros do Fade to Black Festival. E eu queria muito escolher filmes, assim, montar uma mostra audiovisual. Acho que ia ser uma experiência muito boa pra mim. Quero seguir na crítica, quero começar a fazer crítica musical também. Eu gosto muito de pensar as duas coisas juntas e eu acho que agora eu encontrei meu caminho, assim. E tem dado muito certo, sabe? As pessoas têm reconhecido o que eu tô fazendo agora, que eu escolhi falar sobre coisas que eu quero fazer. Então, acho que o processo é esse, assim. Seguir nisso, mestrado, doutorado, ser professora e fazer essas outras coisas paralelas que estão me movimentando muito agora e que eu acho que só vão agregar nesse meu sonho maior, sabe? Que incrível, porque eu vejo assim, né, no futuro, as pessoas falando assim, cara, eu tive aula, eu tô tendo aula com a Ana Júlia Silvino, você conhece a Ana Júlia? Caralho, que foda, você tem aula com ela, eu não acredito, que, sabe? Uma coisa muito foda. Meu assim. sonho. Ah, e com certeza você tá num caminho pra isso, né? As pessoas que escutarão essa entrevista vão ter certeza plena disso. Então, eu quero que você, né, já que todo mundo tá falando sobre isso, já que todo mundo ouviu essa entrevista até aqui, que você dê indicações de filmes ou de sites ou de mostras, de festivais para as pessoas seguirem, né? Pessoas que se interessam por isso e que não sabem por onde pesquisar, que não sabem onde ver esses filmes que saem e tudo mais. Então, antes de você falar de filme, na verdade, seria legal se você dissesse sobre como as pessoas acessam, como as pessoas chegam até esses filmes, esses curtas, enfim. Nossa, vou fazer um jabá totalmente... Fica à vontade. Direcionado, assim, porque eu vou indicar um cineasta, então eu vou indicar um de cada coisa, pode ser? Fica à vontade. Eu vou indicar um cineasta, o Lincoln Pericles, que é um cineasta brasileiro do Capão Redondo, que faz curtas-metragens interessantíssimos, assim, sobre quebrada, mas também com pensamento musical muito alinhado, muito interessante. E eu acho que é uma indicação muito boa, inclusive porque os filmes dele estão disponíveis no YouTube, a maioria dos filmes dele. É só você pesquisar Lincoln Pericles, que você vai ter acesso a vários curtas, tipo Ruim é Ter que Trabalhar, Entrevista com as Coisas, eu acho. Tem vários filmes e eu acho muito interessante como ele usa arquivos, ele pega arquivos disponíveis na internet pra narrar, assim. Tem um filme dele muito foda que chama Filme dos Outros, que o filme começa assim, esses arquivos são de pendrives de câmeras roubadas. E daí ele coloca intertítulo tipo assim, T3i, roubada tal dia, tal hora. E daí ele coloca uma cena que tava naquele pendrive. Então ele vai rearticulando esses arquivos, assim, com uma lógica musical muito interessante, com um ritmo muito foda. E eu acho que ele é um cineasta interessante. Eu gosto muito dessa ideia de música, arquivo e cinema. Inclusive, o meu TCC vai ser sobre Arthur Jaffa, que pode ser uma segunda indicação, que é um cineasta americano muito interessante, que também trabalha com arquivo. E já que eu indiquei o Lincoln Pericles, eu vou indicar o Cinema em Transe, que é outro podcast mais focado em cinema, né? Que agora tá fazendo uma linha um pouco diferente, de entrevistas com realizadores. E daí tem uma entrevista com o Lincoln, que eu participei entrevistando ele também. E a gente falou desde... meio nesse papo jazz aqui também, falando de várias coisas, mas falando do cinema dele, falando de como a gente vê o cinema a cinema como indústria, né? De maneira geral, mas também sobre Good Kid, Mad City, do Kendrick Lamar. E eu acho que pode ser uma indicação boa que tem a ver com essa conversa que a gente teve hoje. E é isso, assim. E vou indicar a Rupa, né? Já que a gente falou muito dela,
Quero muito que vocês escutem e me chamem nas redes sociais pra falar de todas essas coisas, porque eu adoro trocar ideias sobre isso. Ah, que incrível, vai ser muito legal. As pessoas vão acessar você, que eu acho que a entrevista rendeu bastante e, assim, só tenho a agradecer. Então, vamos fazer a apresentação, né? Vamos fazer o backwards aqui, né? Olha que incrível, né? Como uma narrativa totalmente, falando de cinema, né? Totalmente solta, né? Não tem uma linearidade, né? Então, vamos lá. Ana Júlia Silvino, você tem 22 anos, é isso? Eu tenho 21, 22 só ano que vem. Quanto mais jovem você é, mais absurdo impactado, incrédulo, eu fico maravilhado com todas as coisas que você faz, no caminho que você está de fazer essas coisas, né? Enfim, é muito bom isso. Então, Ana Júlia Silvino tem 21 anos e é graduanda, né, em rádio, TV e internet, com uma perspectiva de crescimento, muito, assim, que não se coloca nas palavras que eu acabei de citar, né? Então, uma pessoa incrível, vai fazer muita coisa, vai fazer muito barulho de uma forma positiva, né? Por aí, né? Em várias áreas, né? Seja no cinema, na música, no pensamento, nas artes visuais, como você disse também, né? E, enfim, você quer dizer alguma coisa? Palavras finais, enfim. Quero te agradecer pelo convite, né? Que eu acho que essa ideia de podcast que você tá fazendo é muito brilhante, assim. Hoje que eu peguei pra escutar pra valer o episódio da Lívia do começo ao fim, porque eu tinha escutado alguns episódios soltos, metade, partes. Eu fiquei muito maravilhada com o jeito que você conduz as conversas, assim. Eu acho que esse processo que você faz é muito interessante e que deixa a gente bem à vontade pra falar de algumas coisas. Então, eu queria muito te agradecer mesmo, porque eu acho que eu falei aqui de tantas coisas que às vezes eu participo de entrevista e as pessoas não me perguntam o que eu quero falar, sabe? Então, acho que essa troca foi muito enriquecedora pra mim também, assim. E eu acho que é isso, né? Queria agradecer quem tá ouvindo também e aguentou ouvir 1 hora aí. Eu tô emocionado. Por exemplo, a gente ficou naquela coisa, será que vai render? Vai render? E a gente soltou, assim, eu tenho pra mim, os meus 30 minutos são os mais difíceis, né? Porque às vezes alinhar o que você quer dizer com o pensamento e tudo mais, só que depois você vai conversando e vai soltando, né? E quando a gente vê, 2 horas de conversa. É doideira, então, vai rapidinho mesmo. Então, queria agradecer muito sua presença, assim, foi uma entrevista maravilhosa, incrível, que posteriormente eu quero fazer uma outra forma se você quiser aceitar o convite, claro, uma outra forma de entrevista, uma outra forma de condução, de repente fazer um tema específico e colocar mais de uma pessoa para conversar sobre e ter essa roda de debate, essa mesa de conversa, né? Eu acho que você é uma das pessoas que tem muito a acrescentar em episódios de vários temas. Você sabe muito bem disso. Eu acho que você pode ser uma pessoa um coringa, digamos assim, que vai estar lá e vai poder falar sobre muita coisa com muita propriedade e enriquecendo o papo e a cabeça de muita gente. Então... Nossa, eu animo super, só chamar. Então, beleza. Pessoal, esse foi mais um Papo Jazz, espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de, como sempre, né? Quando eu escuto esse episódio, você compartilha, indica pras pessoas, fala o que achou, dê seu feedback. Escute no Spotify, no YouTube, no Google e Apple Podcasts, no Deezer. Tem até uns sites gringos que eu nem sei o nome direito aí, mas se você colocar Papo Jazz Podcast vai aparecer, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até mais.